Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez na nossa reunião, né, no nosso podcast Futsal Esporte Clube, reunião número 17, né? Chegamos à 17ª reunião, né? E graças a Deus a gente está aqui firme e forte, né, com nossos amigos, com grandes pessoas que contribuem para a nossa modalidade. E hoje estou com um dos caras, né, que creio que tem revolucionado, né, muito nessa área de análise de desempenho, que é o Rodrigo Carlet, né, o nosso querido amigo aqui, que está aqui conosco, daqui a pouco vai falar conosco, né, fazer sua breve apresentação aqui para a gente iniciar a nossa entrevista com ele. Né? Hoje ele é analista de desempenho da seleção brasileira e autor do livro, né, que está aqui nas minhas mãos, né, o Análise de Desempenho, a Era dos Dados do Futsal, né? Vocês conseguem enxergar aí. Eu vou deixar o link aqui, né, na descrição do vídeo para que vocês façam essa adesão de compra. É muito bacana, gente. É um livro sensacional, né? É um livro para que você entenda um pouco mais dessa área de análise de desempenho, né? Porque vocês que são um pouco mais novos, né, que acompanham o futsal recentemente, às vezes estranham, pô, aqui é análise de desempenho, isso e aquilo. Vocês não sabem da noção, da importância, né, dessa análise de desempenho, que não só no futsal, mas em outros esportes, né, futebol, voleibol, né, e outras áreas também, né, posteriormente. E o Rodrigo tem sido uma referência, né? E desde já, Rodrigo, eu quero te agradecer, cara. Obrigado pelo carinho que sempre teve, pela amizade, pela cumplicidade. Saiba que eu fico muito feliz, né, por você estar aqui hoje, né, tirando um pouco do seu tempinho aí também corrido também para estar aqui conosco, mas cara, eu espero que você goste, né? Temos aqui os convidados, né, o Rian Salles e o Arthur que sempre está aqui conosco também, que vai nos ajudar nessa mesa redonda aqui do nosso podcast. E cara, fica à vontade, a casa é tua e estamos aqui para aprender, né? E também de alguma forma tá sugando um pouco aí, né, desse conhecimento tamanho teu aí, que eu tenho certeza que cada um vai gerar aqui nessa reunião, nessa gravação, nesse momento. Fica à vontade, cara. Boa noite, Kaique. Boa noite, Rian. Boa noite, Arthur. Eu fico muito lisonjeado de estar participando desse podcast, dessa gravação, dessa reunião, né? O Kaique é um grande amigo que eu tenho há alguns anos já e sempre podendo compartilhar conhecimento com ele, com as pessoas ligadas a ele, é muito importante. Para a gente que é da análise de desempenho, para a gente que é do futsal, projetos como esse são fantásticos para engrandecer não só a área, mas a modalidade, né? Quanto mais a gente conseguir desenvolver essas reuniões, desenvolver esses podcasts, mais o nosso esporte vai crescer, vai desenvolver. A gente vê muito, muito mesmo, esse tipo de trabalho no futebol e até em outras modalidades, né? Agora o futsal tendo essa possibilidade também, o Kaique citou que é a 17ª reunião e só com referência, eu tenho acompanhado ao longo do processo, dentro do tempo, isso aí me deixa muito, muito feliz e confiante, né? Confiante que a gente está no caminho certo. Eu conheci o Kaique, então, voltando um pouquinho, conheci o Kaique na pandemia, naqueles cursos, naquelas lives que a gente fazia sempre, troca de conhecimentos, né? Acredito que a gente conseguiu tirar um lado importante de todo aquele problema que a gente passou para fazer esse network, né? De desenvolver as reuniões online, desenvolver palestras, capacitar mais pessoas, né? A gente estava conversando anteriormente, a reunião até sobre essa troca de conhecimento, a importância de aprender e também a transmitir. Eu sempre falo isso. Estou falando hoje com vocês, estou aprendendo muito mais do que transmitindo, porque realmente a gente vai vendo, pensando no nosso trabalho, vai vendo o que pode melhorar, o que pode evoluir, vai ouvindo opiniões, de outras pessoas, outros profissionais que são da área ou também de outras áreas, né? Então tudo vai engrandecendo o nosso trabalho, o nosso lado individual mesmo. E certamente essa noite aqui, para quem está ouvindo durante o dia, durante a tarde, também vai ser bastante proveitoso. Já aproveitando para parabenizar as mulheres pelo seu dia, né? Tem a Yasmin Bastos aqui que entrou na nossa reunião. Parabéns, Yasmin. Parabéns a todas as meninas, as mulheres do nosso país e principalmente, né, especialmente quem faz parte do esporte, para quem contribui também com o nosso futsal. Temos muitas mulheres que contribuem demais em variadas áreas, então é importante esse, essa ressalva também. Show de bola, cara, show de bola. Nós que te agradecemos, né, por estar aqui conosco. Tenho certeza que vai ser de bom proveito, né, para todos. E muito bem lembrado, né, essa gravação está rolando aqui no dia 8, né, dia 8 de março.
Dia da Mulher, né? A mulher que sempre nos abrilhanta aí, né, com sua presença, com suas características, né, com sua lealdade, né, com sua determinação, seu sentido de força. E no futsal também não é diferente, né, cara? Tem ganhado espaço, muito feliz. Recentemente, Rodrigo, a gente estava aqui com a Tatiana, né, que é a presidente da Uhum. Liga Feminina, e uma notícia muito boa, né, se expandindo muito mais a Liga Feminina agora na Band Esportes, né, ganhando espaço na Band Esportes, Perfeito. ganhando seus espaços, e também na N Sports, né, aumentando um pouco mais do PP, não na parte da PPV, né, que é Uhum. totalmente gratuito, né, mas agora expandido com mais jogos. E, cara, quem ganha somos nós do futsal, né, as mulheres, sim, têm que ter o seu espaço, tem que ter o mesmo espaço que a gente. E a Mandinha, né, que é a nossa referência, né, nesse lado feminino aí, tem lutado muito por isso, a Tatiana também e outras aí. Mas parabéns especial a todas as mulheres, né, do nosso futsal, do nosso Brasil, do nosso mundo. E Yasmin também está representando aqui, esteja também representando, né, nesse momento, todas as mulheres aqui, o nosso Futsal Esporte Clube. Bom, Rodrigo, eu queria ouvir um pouco de ti, cara. Como é que foi que surgiu essa tua paixão, né, pela análise de desempenho? Como é que foi ali teu início de carreira? Como foi ali tua adolescência, né? Não sei se tu já pensava sobre isso, se foi algo já depois, né, da parte adulta. Como é a tua história, cara, antes de chegar hoje nessa parte aí de referência na análise de desempenho? Excelente, Kaique. Excelente pergunta e me faz refletir e realmente voltar a um filme lá atrás, né? Onde iniciei, sempre gostei de futebol, sempre tive com bola, futebol, futsal e todas as modalidades que envolviam bola, né? E aí, com 7 anos, eu entrei numa escolinha de futsal. Meus primeiros contatos foram com futsal, onde permaneci até os 12. Realmente gostava demais da modalidade, muito mais que futebol, inclusive, naquela época. Mas, como forma de destaque, acabei tendo a oportunidade de ir para o campo. Isso na minha cidade natal, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, onde cresci, me criei até vir para Porto Alegre. Nessa etapa de sair do futsal e a transição para o campo com 12 anos, senti bastante dificuldade no início. O uso da chuteira, nunca tinha jogado campo, a parte tática, as movimentações que o treinador pedia estava sempre perdido e realmente já cheguei no clube com uma responsabilidade, assim, pô, esse cara veio do futsal, esse cara pode ser mais, pensar mais rápido que a gente, pode ter uma coisa diferente que a gente, então isso já ganhou uma certa pressão e que demorou a minha adaptação. Realmente eu demorei uns 6 meses, acho, para me adaptar bastante ao campo, assim, mas posteriormente consegui ir desenvolvendo e fiquei no futebol dos 12 até praticamente os 18 anos. Aí tive a oportunidade também de passar uma parte do tempo no Grêmio, nas categorias de base, categoria juvenil, sub-17. Retornei também para o esportivo, onde me profissionalizei, mas acabei não tendo a sequência num profissional, até por ser muito novo também, e até por achar, por ter vontade de criar, de desenvolver outras áreas, estudar, não me dedicar tanto a isso, por saber que não poderia ir muito longe mais, né? Não, eu já tinha em mente, olha, vou acabar sendo jogador de interior, e muitas vezes eu pensava, melhor eu estudar, ir para outra área, quem sabe desenvolver educação física, já gostava muito da parte tática, já conversava com o treinador de futebol sobre a parte tática, então foi sempre um cara muito chato. Um cara muito chato, o capitão da equipe que estava sempre em contato com o treinador, com o auxiliar, para realmente não só evoluir individualmente, mas a parte coletiva como um todo, né? Aí com 18 anos, prestei o vestibular para a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, para educação física. E passei e acabei largando a parte jogador. Aí entrou a parte estudante na minha vida, né? Só que as primeiras disciplinas assim, não tinham nada a ver com o futebol, não tinha nada a ver com um esporte coletivo. Aí o que que eu fiz? Sempre o primeiro, a minha ideia era associar a parte prática com a teórica, a teoria com a prática. Até hoje eu falo muito disso. Eu acho que elas têm que caminhar juntas, elas têm que desenvolver juntas, e muito tempo no nosso esporte elas foram separadas, né? Inclusive em universidades. Em universidades era o principal caminho. Tu tinha que ficar lá na teoria e esquecia um pouco da prática. E eu sempre procurei associar. Apesar de vários impedimentos que tinha na universidade, você ficava para trás no semestre porque tinha que trabalhar em clube, mas isso não me interessava. Me interessava estar estudando e também estar num clube. Ok, mas como ia ganhar essa oportunidade num clube, né? Comecei a mandar e-mail para as escolas de futebol de Porto Alegre. Ó, vou trabalhar em algum lugar. Aí tinha São José, tinha Internacional, tinha Grêmio, tinha o próprio Cruzeirinho, que era de Porto Alegre aqui, agora é de Cachoeirinha.
e até que recebi uma resposta apenas de todas que eu mandei, que foi a do Internacional, a escolinha de futebol que era vinculada totalmente ao clube, treinava do lado do ambiente profissional, onde treinava o Fernandão, o treinador era Paulo Roberto Falcão e vários outros, né? E Arley e assim por Ô, diante. Rodrigo, Oi. que ano é isso? Situa para nós, por favor, só para Esse ano que eu entrei na faculdade, 2008, Arthur. a Dois, 8 ali, um pouquinho depois na troca isso. de sigla do Mundial. Isso, 2008. Que aí tava quase já na transição para o próximo ciclo da Libertadores que o Inter ganhou ali. E comecei a estudar e também trabalhar na escolinha como professor e auxiliar técnico da categoria de base, sub-9, sub-10, sub-11. Aí começou a minha trajetória e à noite tinha um clube de futsal que um dos treinadores atuava perto do estádio Beira-Rio. E me convidou para ser auxiliar também, posteriormente também fui treinador ali. Então, associava de manhã faculdade, à tarde futebol e à noite futsal. Então, lá começou realmente a minha paixão por tudo, assim. Mas o meu objetivo desde então, até então, era ser treinador de futebol. Queria muito ser treinador de futebol. Tive oportunidade dentro do Inter, no começo ainda como estagiário, né? Tranquilo, tipo, passei por diversas categorias ali dentro, da escolinha e da categoria de base. Vencendo o contrato de estágio, a gente sabe que tem 2 anos de estágio, tive que sair do clube. Aí fiquei um tempo ainda sem contrato, o pessoal ainda me segurou um tempo, até que chegou a legislação, não pode mais. Beleza, voltei para a faculdade, a gente tem que sobreviver, trabalhar em outras coisas, né? Fui trabalhar com natação, bolsas em pesquisa científica. Surgiu oportunidade no Grêmio, como estagiário também, certo? Quase encerrando já a minha graduação em 2011, surgiu essa oportunidade no Grêmio. Aí quando cheguei no Grêmio, já como treinador das escolinhas, professor das escolinhas, e tive a oportunidade de ser treinador da Sub-15, na infantil, que era a B da categoria de base. Então, os jogadores que não eram aproveitados na base iam para essa categoria e também os destaques da escolinha iam para essa categoria. Então, tive uma boa relação aí como treinador. Essa parte foi fantástica, assim, uma das que mais lembro da minha vida esse ano de 2012, 2013 ali foram muito importantes para o meu amadurecimento, para o meu entendimento como um todo com o futebol e também com o futsal, porque paralelo a isso eu permanecia trabalhando com futsal em ambiente de categoria de base e ambiente adulto. Então é uma coisa bem com bastante atividades, mas realmente eu trabalhava de manhã à noite para poder progredir, poder desenvolver. E muitas vezes a gente sabe, quando você é estagiário, financeiramente pouquíssimo valor, pouquíssimo dinheiro, né? Então tinha bolsa de R$ 240, mas trabalhar no futsal era R$ 50 por mês, só o valor na época da passagem, praticamente nem pagava passagem, mas eu estava ali para aprender, para desenvolver, e acredito que ali foi importante porque eu estou vivenciando agora, para a parte de análise de desempenho. Beleza, fechamos o Grêmio em 2013, tá? Encerrei a faculdade, o pessoal do Grêmio chegou, não vai ter como te contratar, né? Não por questões de trabalho, muito pelo contrário, que o clube não vai abrir vaga. Tranquilo, vamos sair, vamos procurar outros rumos. Fui para em 2013, fui para uma escola do interior, um clube do interior em Canoas, interior, região metropolitana. Fiquei um tempo, posteriormente vim para outro clube de Porto Alegre. Qual que era o clube, Rodrigo? Oi? Qual que era o clube de É o Canoas? São Borja de Canoas. São Borja. Fiquei um tempo no São Uhum. Borja e, posteriormente, vim para o Esporte Sul, também como treinador. Aí, nesse meio tempo, surgiu a possibilidade de contratação pelo Esporte Clube Internacional, de novo voltando para o Inter, né? Parece meio louco começar no Inter, vir para o Grêmio, voltar para o Inter. Aqui a rivalidade é absurda, né? Quando eu estava no Inter, eles achavam que eu era gremista. Quando eu estava no Grêmio, eles achavam que eu era colorado. Pô, tu é colorado, pô, tu é gremista. Não, a gente é profissional, né? Eu sou É, profissional. é... a gente é profissional e é neutro, então. E aí chegou essa questão que eu voltei para o Inter, tá? Como professor das escolinhas, contratado nesse momento, tá? E aí só fiquei no Inter, trabalhando com as escolas, com os atletas de menor idade. 2 meses depois surgiu a possibilidade do Ortiz, lenda do futsal, né? Ele era coordenador do Aprimorar, do Futcentro. O Aprimorar desenvolvia a parte técnica de atletas, né? Então, os destaques de cada categoria eram desenvolvidos e coordenados pelo Ortiz. E o Futcenter era um processo de análise de desempenho. Aí o Ortiz me viu passando no estacionamento da escolinha ali. Cara, tu não quer trabalhar comigo? Eu, caramba, vou fazer o quê, né? Do que eu vou trabalhar? O Ortiz me chamando, tem muita moral, né? Quero que seja analista de desempenho da categoria de base. Eu, cara, analista de desempenho, não sabia fazer uma edição de vídeo,
que eu vou fazer? Bom, vou dizer que sim, né? Não vou negar pro cara, o cara tá me dando a oportunidade de sair da escolinha para a categoria de base. Pô, cheguei na categoria de base na sub-20 já. Sub-20, sub-17, fazia a sub-23, tinha na época, era o Inter B também. Era análise de desempenho nas categorias, sem saber praticamente nada. É por isso que eu falo. Dedicação, gente, dedicação. As portas, elas se abrem para você no momento que você menos espera e tem que abraçar, tem que agarrar. Porque é uma possibilidade de ascensão muito rápida. Se eu ficasse na escolinha como treinador, ia ficar na sub-10 e provavelmente ia estar até lá hoje na sub-15, sub-16. Isso desde 2013, há 10 anos atrás. Aí abracei a oportunidade como analista de desempenho, aí pude trabalhar com várias referências, com Klemer, Osmar Loz, Zé Leão, o Ortiz, que foi fantástico. Eles foram treinadores da base, Ricardo Cobalcini, outros treinadores, André Jardini, hoje em dia estão no topo ali em clubes de elite e também aprender. Fomos para a Copa São Paulo de futebol júnior 2 vezes, Taça BH, que era júnior na época, agora é sub-17, né? Era júnior na época, EFIPAM, o torneio de Santiago, então várias referências da base onde eu pude aprender e desenvolver essa parte toda de análise. Só que chegou um momento que, sabe, quando se satura, você quer sair do clube, quer criar os projetos próprios, financeiramente já não está mais batendo com o que você almeja, né? Está preferindo outras coisas, né? Aí fui entrar em contato com o pessoal da diretoria. Olha, Rodrigo, infelizmente não tem como aumentar o salário, mas a gente pode transferir de área. Ah, tranquilo, para onde? Voltar para o campo. Aí voltei para o aprimorar. Esse aprimorar que foi para vocês, de pegar todos os destaques da categoria de base e trabalhar a parte técnica. Realmente foi bem legal, um período onde fiquei 2 anos, até 2016 nesse período aí, até 2016. Eu acho, só para agregar ao Rodrigo, Uhum. eu acho que o seu projeto é lapidar ou aprimorar, é o projeto onde passou o Damião, né? Só para o Isso aí, pessoal o aprimorar, o lapidar, ter como referência ali exatamente, para saber ali exatamente, o Arthur. que tu tá falando. Exatamente, o lapidar é do Grêmio e o aprimorar é do Inter, tá? O Damião foi do Inter, o Ortiz trabalhou com ele, o Thiago Rebelo, que é um grande amigo e grande referência que eu tenho nessa área, agora atua no Atlético Mineiro, Thiago Rebelo. E a gente trabalhava com esses atletas todos, Andrigo, Daniel, que está no profissional, Kehler, enfim, vários atletas que passaram e hoje em dia estão com voos altos na carreira, né? Novamente, chegou o momento, final do ano de 2016, saturou, preciso de novos projetos, preciso ir para um novo caminho, de abrir a minha empresa. Abri minha empresa de análise e edição de vídeo, que é a RC Edições, que hoje em dia está aí no mercado há praticamente 7 anos já, desenvolvendo trabalho com atletas de futebol profissional e também de futsal. Futsal a gente está trabalhando agora, faz 2 anos que a gente abriu a RC Futsal também, o Igão, para quem conhece, faz parte, toca comigo esse projeto. Então a gente está desde 2006 nessa parte também de análise e edição de vídeo. Porém, já passando a linha cronológica, 2016 abri a empresa, tranquilo. Gostaria de voltar a estudar. Entrei em contato com o professor Rogério Voser, surgiu a possibilidade de fazer a inscrição na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para mestrado, e aí ele abriu uma vaga, consegui me cadastrar, consegui concorrer juntamente com o professor Marquinhos Xavier, né? A gente entrou nesse processo e passou. A gente fez mestrado lá e agora a gente está no doutorado. No mestrado eu conheci o professor Marquinhos, já conhecia, óbvio, muito de nome, grande referência do futsal, e até que chegou um momento ele me fez a pergunta, ó, quer vir comigo para a Copa do Mundo? Pô, imagina só a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo, de trabalhar com ele, isso era 2019, né? Faltava, teoricamente, 2 anos, que veio a pandemia depois, né? Faltava um ano. E desde lá, o que eu aprendi em análise de desempenho com ele, com a comissão técnica, é uma coisa absurda, assim, foi impressionante, porque tem muitos naquela comissão, e eu passei por várias comissões do futebol e do futsal anteriormente, e aquela comissão, a nossa comissão da seleção brasileira não tem igual com a troca de experiência, com a interação, muita gente fala transdisciplinaridade, né, que é um termo utilizado por PAG desde 70 lá. Realmente ali é uma transdisciplinaridade de áreas, né? Uma área interagindo com a outra, não é se meter numa outra, interação mesmo, uma área complementando a outra, seja preparação física, seja auxiliar, seja fisiologia, seja fisioterapia, departamento médico, principalmente o treinador. Isso vale muito ao treinador também por ter uma grande gestão de equipe ali. No momento que tu não tem um treinador qualificado, essa gestão não consegue ser desenvolvida. Como a gente tem um treinador qualificado, essa transdisciplinaridade acontece, né? Essa integração de áreas acontece. Então, naquele momento que entrei na seleção em 2019 até agora, a evolução para mim na parte de análise foi absurda.
assim, não só de conhecimento, mas também na parte de nome, de ter uma certa referência, apesar de eu não acreditar que sou a referência, eu nunca gosto de, pô, sou o cara, não, não. Procuro sempre me colocar no tamanho dos outros, porque eu acho que é assim, eu tava falando com a Ike isso antes, eu acho que é assim que a gente aprende, né? Quando a gente se coloca no mesmo patamar de todo mundo, é assim que a gente aprende e consegue transmitir coisas. Hoje eu estou aqui, amanhã vocês podem estar na seleção, outra pessoa pode estar na seleção, eu posso estar no clube dessa pessoa, e assim, cara, a troca é a todo momento mesmo, é constante mesmo. Eu acho que passei um pouco, me alonguei demais, né? Passar um pouquinho dessa experiência, mas espero Cronologia ter perfeita. contribuído. Cronologia foi perfeita. É, eu quero agradecer três pessoas, né? Ele citou de três pessoas aqui. Agradecer o Marquinhos Xavier, Uhum. né, pela oportunidade, né, que deu para o Rodrigo aqui. A galera tem o costume de analisar muito o Marquinhos Xavier, né, como treinador da seleção, mas não sabe todos os projetos que ele tem, né, com a Max, né, com a empresa da Max, os livros fantásticos, né, que tem com a Max, cursos, né, são vários e vários e vários. Então, assim, querendo ou não, para esse cast de cursos, né, é muito importante, né, a contribuição do Marquinhos Xavier. A segunda pessoa foi o Rogério Vose, que você Uhum. citou, que é um amigo, é um irmão, né? Logo, logo ele vai estar aqui com a gente. Legal. É uma das grandes pessoas, é uma das referências em questão, principalmente no futsal escolar, que é muito interessante, Sim. né? Os cursos de futsal escolar, livros, né? Que ele também faz ali como um acordo também com o Marquinhos Xavier, outros profissionais também cursos, né? E terceira pessoa que foi, né, da sua fala aí, que foi o culpado, né, entre aspas, que foi o Ortiz, né? Eu agradecer o Aham. Ortiz, né, cara, por ter ajudado aí a despertar, né, isso no Rodrigo. E, cara, às vezes, como o Rodrigo falou, algo muito interessante. Tem oportunidades, cara, que chegam assim uma vez só. Ou tu pega ou tu não pega. E você percebe que não vai voltar de novo. Por que você percebe? Porque são oportunidades assim que você menos espera, cara. São situações que te pegam de surpresa. E principalmente te pega na maior dificuldade pessoal que você passa. Entendeu? Então imagina ali naquela tua transição, naquela indefinição. Pô, cara, eu tô indo pro Inter aqui, eu tô indo pro Grêmio e tal. Não sabia, não tinha uma conclusão, não tinha uma afirmação, né, exata sobre isso. Mas, cara, é muito importante que você tenha falado isso, e você pode ficar à vontade, ter negócio de se alongar. É bom que você fale tudo, até porque E- deixa uma coisa muito bem clara, para que o nosso telespectador, né, que está aqui no nosso Futsal Esporte Clube, nessa reunião, entenda que antes do sucesso vem todo um percalço, vem toda uma caminhada que é dura, é árdua, que felizmente, né, precisa ter, porque o grande profissional precisa ter casca, ele precisa ter uma história, ele precisa ter algo para não só falar para os seus filhos, para sua família posteriormente, mas principalmente aqueles que o admiram. Porque todo mundo tem um costume, né, Rodrigo, que achar que as coisas são fáceis. Ah, porque o Rodrigo é inteligente, é um cara isso, é aquilo. Cara, nada vem de mão beijada. Tudo Uhum. é uma construção, né? Então, sua história por si só parecia que ia para um norte e acabou indo para o outro, um lado muito positivo. Mas principalmente, cara, o que diferenciou isso foi a tua determinação, o teu foco, o teu querer. É muito fundamental, né? É muito interessante isso. Bom, agora a gente vai iniciar, né, nossa mesa redonda, né, com os nossos convidados aqui. A gente falou no início do Rian, do Arthur, aí logo depois também a Yasmin também está aqui, e o Saulo, né, o Saulo Panoeiro, um dos grandes caras também aí da análise de desempenho, vai estar conosco também nos ajudando aqui. Daqui a pouco vai estar abrilhantando também juntamente com o Rodrigo aqui. Mas eu quero passar para o Rian, né, o Rian Salles aí que vai começar a fazer sua pergunta. E pode ficar à vontade, cara. A oportunidade é tua e fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, boa noite, Kaique. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, dizer que tu é referência. Como a gente estava conversando no início, eu trabalho com futebol, sou analista de desempenho com futebol, mas eu costumo dizer que o futsal é meu esporte preferido. Hoje eu sou treinador do time da faculdade e minha pergunta, trazendo para os dois mundos, é que você falou que trabalhou como analista tanto no futebol, agora está no futsal. Qual é a principal diferença, se tu sente uma diferença, tanto de tratamento, tanto de estrutura, trabalhando no futsal e trabalhando no futebol? Se puder contar alguma questão do dia a dia, acho interessante, porque
digamos que trabalhou no topo das duas modalidades, né? Trabalhou no Internacional, que é um time, um dos maiores do Brasil. Está trabalhando na Seleção Brasileira de Futsal, que é uma das maiores do mundo, né? Na modalidade. E trabalhou tá, com o Marquinhos, que é referência para todo mundo. Eu queria saber de você qual é essa diferença, se tem uma diferença realmente. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Rian. Te agradeço demais por essa pergunta. Certamente ela vai contribuir com muitas pessoas, né? E que tem dúvida de ingressar na modalidade, ou já ingressou na área, ou já ingressou na área, né? E realmente fica com essa questão. Voltando um pouco no que o Kaique comentou, a questão das portas abertas, né? E isso vai me ajudar a responder a tua questão. Naquele ponto de transição entre sair de treinador e ir para analista de desempenho, a análise em 2008 era uma área que praticamente ninguém conhecia, né? Eu era um que conhecia muito pouco a parte de análise. Então, o que essa questão faz, né? E realmente ela era pouco desenvolvida nos clubes, poucos clubes tinham ainda o analista. Acho que era dois ou três ali com o Rafael Vieira no Grêmio, que para mim é a minha grande referência, né? Daquela época. O Lucas Oliveira, que hoje em dia está no Palmeiras, também fazia esse trabalho com ele no Grêmio na época, né? Na época do Mano eles surgiram e depois foram desenvolvendo, o Mano Menezes foram desenvolvendo. Então era uma incógnita, né? Para onde que essa área vai? Será que vai sobreviver? Será que os treinadores vão dar essa oportunidade? E realmente não davam no início. Realmente a gente não era um analista, a gente era apenas um editor de vídeo. A gente filmava os jogos, cortava os lances que eles queriam e passava para eles. E não adiantava a gente tentar fazer algo a mais, realmente estava fora da nossa função. A própria carteira era auxiliar de filmagem, eu acho que era assinada como auxiliar de filmagem. Então, não existia essa função, não era regulamentada por nada, por ninguém, e realmente a gente ficava meio que sem ter para onde ir, né? Isso no futebol. Ao longo do processo, ela cresceu demais. Hoje em dia, o futebol é uma grande referência. O vôlei já é uma parte lá atrás, né? Na época do Bernardinho, era fácil ver vários computadores atrás dele trabalhando com análise de desempenho já. Futebol demorou, mas cresceu. Hoje em dia, principalmente a Premier League ali é uma fábrica de análise de desempenho, de como desenvolver, de como fazer, de como gerir um departamento. E já trago também para o nosso ambiente, que é o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, Série A, B e C, praticamente todas as equipes têm o seu analista agora, e muitos têm 7, 8, 12 equipes, 12 analistas no seu departamento, principalmente na Série A, seja de mercado, seja de desempenho. Então, eu voltei um pouquinho, justamente para abordar essa questão, né? A gente chegou no futsal, Saulo está aqui na reunião com a gente, não me deixa mentir, né, Saulo? Realmente pouquíssima gente fazendo análise. Pouquíssima. Isso em 2019. Era o Igão, era o Carlão, que são treinadores de goleiro, Carlão do Magnus. São treinadores de goleiro e ajudam demais a área, mas realmente não são analistas propriamente dito. Thiago Arruda fazendo em Pernambuco a parte de análise também muito bem, que é quando eu entrei na área sempre, até hoje, mas foi uma grande referência quando eu entrei para quem é que está fazendo essa análise no futsal. E hoje em dia tu já percebe que várias equipes, eu digo para o nosso ambiente, para o nosso desenvolvimento, já possuem analista de desempenho na Liga Nacional de Futsal. O Jack, o Joinville, acabou de contratar um analista no início do ano agora. Era treinador também, teve esse processo, o Ariel, e agora é o analista de desempenho, especificamente analista de desempenho do clube. O Jonas, no Jaraguá, aí tem o... Eu só quero agregar que o Thiago Arruda, que tu comentou para o pessoal que talvez não esteja atento a quem ele é, ele trabalha assim, à distância para o Marreco, ele faz os vídeos do Marreco, e como o Serginho Bigode, gostou muito dessa parte, dessa análise, agora o Serginho, não sei o que tipo de acordo que ele tem com o Serginho, mas ele vai trabalhar à distância para o Serginho também. Serginho Schiochetti, que está lá no São Lourenço. Rodrigo, às vezes eu acabo te cortando, mas é Não, não, sem problema. só para agregar e trazer um a mais assim, para as pessoas. Sem problema, Arthur, é uma complementação, com certeza, é uma complementação, e o Thiago já faz análise para equipes da França também, o próprio Igão tem feito para equipes da França, e aí a gente vai vendo como a nossa área vai crescendo, né? Como vai desenvolvendo, pessoas novas já estão entrando, a aceitação já está sendo maior, porque para um clube contratar um analista no futsal era totalmente inviável quando eu entrei. Na própria seleção, eu já te respondi o que tu vai fazer aqui? O que tu tá fazendo aqui? Realmente eu ouvi isso de pessoas.
Então agora não, agora já sabe realmente o que a área faz, a importância que ela tem. Eu bato muito nessa tecla da importância da análise, né? Que a gente tem que mostrar para as pessoas, quem é analista ou quem quer ingressar na área, a importância que ela tem do desenvolvimento. E isso realmente, como o Kaique falando também, eu devo muito ao Marquinhos por acreditar, o professor Marquinhos Xavier por acreditar na parte de análise, por levar alguém para a seleção que não tinha tido nunca um analista específico para isso. Não digo que não tenham feito análise, óbvio que fizeram, mas nunca teve um analista específico viajando com a equipe, estando junto, participando do processo e principalmente fazendo parte da comissão técnica. Isso eu voltei lá atrás do futebol. Antes a gente não era da comissão técnica do futebol, a gente era um agregado da comissão técnica, né? Eu não, tinha reunião da comissão técnica, eles não me chamavam no futebol muitas vezes, lá no início. Depois, sim. É o que aconteceu no futsal. Agora, com esse desenvolvimento, com essa importância que as pessoas, essas referências da área estão dando para análise, a gente já vê vários clubes se estruturando e percebendo, né? A própria Liga Nacional de Futsal já tem uma equipe de análise, a Liga Paulista já tem uma equipe de análise fantástica. Então, vou citar também o Daniel Graça, a Milena Alves também, que faz um trabalho excepcional dentro das suas empresas e também nas ligas, que contribuem demais com a parte de análise de futsal. Então, eu acho que é esse o processo de crescimento da área na modalidade. E voltando ainda, respondendo a parte do Rian, as principais dificuldades que eu senti uma delas foi essa, apesar de já estar um pouco calejado por ter passado isso no futebol, por ter sentido essa porrada no futebol de quem tu é, o que tá fazendo aqui, bom, tá parado aí assistindo treino, não é parado, é coletando, é analisando, né? E certamente vocês devem ter passado muito por isso também. Uma das dificuldades foi essa. E a outra, eu acho, propriamente, o trabalho de campo mesmo, de quadra, eu acho que é a dinâmica do jogo, né? A dinâmica muito maior, apesar de já ter vivenciado a parte como treinador de futsal durante um período curto, bem menos que de futebol, eu acredito que a dinâmica de jogo, até se adaptar, é um pouco difícil. A minha primeira convocação foi eliminatórias, né? De 2020, foi 19 para 20 ali, antes da pandemia. E realmente ali eu senti um pouquinho de dificuldade até aplicar os conhecimentos, até conseguir aprender um pouco mais da tática. Realmente, para a seleção, eu não sabia nada da parte tática. Eu sou bem sincero quanto a isso. Agora estou mais preparado, mas para a seleção, naquele momento, ainda não sabia nada. Mas eu acabo evoluindo, acabo aprendendo, pegando a dinâmica de jogo, principalmente conhecendo a filosofia e metodologia de trabalho do teu treinador, né? Então, a gente está num trabalho há praticamente 4 anos juntos já. E isso agrega demais, as coisas já vão no instalar de dedos, né? Já sabe realmente o que ele vai sentir, o que ele vai pedir. Daqui a pouco uma leitura já começa a ser muito mais próxima, né? Você conseguindo interagir durante o treino, durante o jogo com ele. Eu acho que, respondendo a pergunta do Rian, não sei se fui bem claro, Rian, mas acho que foi essa questão que eu mais senti mesmo, assim, da parte tática do jogo no início, a atmosfera do jogo como um todo, e você tem que estar focado ali. No futebol, você fica preso na cabine lá e esquece torcida, esquece tudo, tá focado ali na cabine. No futsal, não. Muitas vezes agora, na prova, nos próprios amistosos com os Uzbequistão, é meio da torcida, é um pouquinho acima da torcida. E aí vem cara te chamar, vem cara fazer pergunta, aí tu tá com fone, mesmo assim eles vêm interrogar alguma coisa, tá no meio da torcida. Então isso não pode tirar teu foco, tem que estar centralizado aí. Muitas vezes no treino também tem que estar presente no treino, eu cobro muito isso, o analista não tem que estar lá em cima filmando só o treino, muitas vezes tem que estar lá na beira da quadra ouvindo o que o treinador quer, tá? Para poder agregar muito mais feedback para o teu treinador. Cara, eu sou um cara bem assim, eu deixo a câmera filmada lá, eu tenho pavor de filmar, não gosto de filmar, acho que o Saulo sabe disso, né, Saulo? Eu tenho pavor de filmar, eu deixo a câmera parada, câmera aberta e vou para a quadra fazer coleta e ouvir o que o treinador quer. Sou muito disso, eu vou lá, troco ideia com o auxiliar, até o Vanildo Neto, uma grande referência que eu tenho também da parte técnica, a gente troca bastante ideia durante o treino, eu aprendo muito com ele, então acho que tem que estar ali junto, tem que estar próximo, e óbvio, depois você vai analisar com a filmagem como foi o treinamento, atingiu o objetivo ou não, agregou o que o treinador queria, para você agregar também questões para ele, passar a filmagem, passar as suas coletas para ele, né? Bom, é muito interessante essa pergunta do Rian, né? Porque ela sai um pouco daquele viés, né, do futsal e também para saber um pouco mais, né, dessa característica do campo, a transição como é que é, né, se as dificuldades, muito interessante e eu tenho certeza, Rodrigo, que muitos analistas, né, vão estar acompanhando essa reunião, né, e vão se identificar, não só analistas, né, mas aqueles como o Rian,
que estão nesse processo ainda estudantil, né? Tá na faculdade ainda, tem interesse, porque querendo ou não, como você falou, há alguns anos atrás, cara, quando falava em análise de desempenho, eu acho que era tratado como se fosse um desdenho, né? Como se fosse uma forma de piada, né? Como uma forma de zoação. Porque, como você falou, algo muito interessante da sua fala, toda, claro, mas algo que me chamou muita atenção é você falar que tá dentro do treino. Não É, ficar, por exemplo, lá em cima. Claro que cada um tem sua opção, né? Claro que cada um tem sua característica, mas isso é muito fundamental, cara. Essa troca de informações entre você, o treinador de goleiros, o treinador do time principal, o preparador físico, o fisiologista, cara, esse conjunto é o que dá certo, sabe? Não é você fazer as coisas muito individualizada no sentido, sabe? É você ter essa troca de informações e você sentir literalmente que os atletas, porque se tem uma coisa, cara, que você dessa área de análise de desempenho quebrou o tabu foi com os próprios atletas. Porque os atletas, assim, poxa, observavam, para que isso, cara? Né? Até mesmo na preparação física mesmo tem algo muito interessante, que é quando você mostra, né, a tabela de PSE, PSR, né, a escala de Borg, eles olham assim, né, antigamente olhava com certa, né, não dava muita atenção, mas sabendo ele que faz parte de todo um processo preparador físico. Hoje em dia não existe mais esse tabu, né? Porque a preparação física em si tem evoluído, tem livros mesmo aqui agora, mesmo o Harrison, né? Você conhece o Harrison, né? O Fábio Nakamura, o Felipe Rabelo criaram um livro muito fantástico, né? O Futsal, a ciência da preparação física, né? Um livro aí que está bombando aí em vendas. Mas, cara, é muito interessante essa tua resposta, porque abre pensamentos para essa galera, principalmente que está pensando, né? Que está aí, né? Querendo ser um analista de desempenho, como funcionar, né? Como fazer, né? Então essa tua resposta aí ela agrega, porque querendo ou não, como você falou no início, e é muito fundamental você falar sobre isso no quesito de você não achar que é uma referência, né? Mas a gente sabe que o quanto você contribui, né? Você é um dos cabeças disso, e isso é muito fundamental, cara. Eu acredito que através de você, indiretamente, que você não saiba, veio outras pessoas que gostaram da análise de desempenho, como a gente mostrou aqui um pouco do livro. A gente não vai comentar muita coisa aqui na reunião, gente, para fazer questão, Rodrigo, para que eles leiam o livro, saber um pouco da sua história através do livro, né? Já fazendo já um merchan, né, para você, mexer. cara, porque, querendo ou não, esse livro aqui não só tem análise de desempenho, mas também tem um pouco da história do Rodrigo, no início ali, né, no seu início ali, né, como ele comentou aqui, mas é uma leitura sensacional, cara, que, querendo ou não, se você hoje fosse parar, né, por exemplo, tomara que não aconteça isso, mas se fosse parar hoje, você deixaria um legado muito grande, né? Não só com esse livro, mas por tudo que você tem feito. E tenho certeza que pessoas aí, às vezes te procuram, diretamente ou indiretamente, você tem contribuído, cara, com tuas postagens ali, incentivando, querendo ou não, e tem quebrado muito protocolos, que eu creio eu, né? Que você deve ter sofrido muito preconceito no início ali, quando eu falo preconceito, no sentido de, cara, para que isso? Para que, sabe? Não sei para que vai servir isso. Mas hoje a galera contribui, da devida forma possível. Tem o Igão mesmo, você falou aí, preparador de goleiros do Atlântico, né? Outra pessoa que também está nessa parte de análise, estava, né, no Tubarão, que era o Fabiano Silva, estava trabalhando Uhum. como analista de desempenho lá no Tubarão, né? Era preparador físico, fisiologista e analista de desempenho. Olha para você ver, três funções e, ó, pasme, gente, pasme. E um time de Liga Nacional, né? É um time de Liga Nacional. Então, assim, às vezes a gente tem aquela utopia, né, Rodrigo, de, cara, mas a equipe de Liga Nacional tem uma estrutura isso e aquilo, cara, sofre muitas dificuldades. E o próprio Fabiano, né, como eu comentei aqui, é um dos exemplos. E o próprio Igor também, que é preparador de goleiros, que é analista de desempenho lá, o Carlão Bracari, né, preparador de goleiros do Magnus e analista também, né, ali do Magnus também, e outros exemplos, cara. Mas é muito interessante, cara, essa tua fala sobre essa E, dúvida que eu ia e tinha. Kaique, se eu puder contribuir com a tua fala, tu citou a questão dos jogadores, ele também agradeço por tudo que tu falou também, mas a questão dos jogadores ali, o jogador de futsal, eu vejo ele muito receptivo para a evolução tática. E isso é uma coisa, até complementando aquela pergunta do Rian, aquela resposta pro Rian, o jogador de futsal ele é muito receptivo. Na primeira convocação chegou o Rodrigo Capita. E aí, Carlê, como é que tu foi? Como é que eu fui no treinamento? Como é que eu fui no jogo?
Cara, tu vê isso de um atleta consagrado, com o nome que ele tem na modalidade e no esporte como um todo, é fantástico. E não só ele, outros atletas de nome, durante o jogo, durante o treinamento, vêm fazer perguntas sobre o adversário, sobre como estão. Então isso produz demais. Eles estão buscando até assessorias de análise tática individual, de atletas de futsal buscando assessoria de análise tática individual para poder progredir e poder desenvolverem. Então isso eu vejo muito atleta de futsal muito receptivo, muito aberto. Não falando mal o atleta de campo, muito pelo contrário, porque eu trabalho também com atletas de futebol de campo, que são referências. Mas o atleta de futsal ele é bastante aberto, porque eu acho que ele percebe um caminho para poder, uma porta para poder evoluir mais rápido, é poder progredir. Isso falando de atletas, seleção brasileira, atletas de Alto clubes, nível, né? Ô, Rodrigo, Posso outro nível. agregar? Claro, Posso claro. agregar? Não, deixa eu só colocar algumas coisas. Eu tenho feito algumas coisas, depois eu quero até comentar com o Rodrigo, pedir a opinião dele, e se ele puder me dar um feedback, mas depois eu coloco. Claro. Mas eu tô fazendo algumas coisas ainda muito. Bom, deixa eu só agregar do Fabiano ali, que é um facilitador. Ele tem um tablet que ele usa com Bluetooth conectado, então facilita, porque ele já tem os tempos, ele já tem os programas. Uhum. Mas assim, em tese não poderia, é um trabalho triplicado, né? Porque ele é o preparador físico, ele é o analista, então e faz a parte de fisiologia. Então são três coisas. Se o clube pudesse despender um pouquinho, já facilitaria. Mas isso é uma evolução que nós temos que ter. O, o JEC é o único time com um analista específico na comissão que ganha para isso, que faz isso, porque senão é um preparador de goleiros que acaba desenvolvendo a dupla função ali. Isso é bom, mas acaba atrapalhando porque não é uma coisa tão específica assim, que a pessoa pode se dedicar exclusivamente àquilo. Mas na questão ali que tu falou da questão de análise individual, eu estou fazendo algumas coisas, quero começar com isso, depois eu quero Claro. falar, vou me estender um pouco mais, mas a estrela é o Rodrigo, mas eu quero colocar até para ter o feedback dele para saber se é útil. Mas eu tive três atletas de liga, de time de liga, que me pediram, Arthur, não, eu sei o que tu desenvolveu, eu gostei, mas eu quero que tu faça especificamente de mim. E eu vou te dar tanto por jogo, mas eu quero que, porque tu sabe que foi treinado, tu teve comigo nos últimos 2 anos, e aí eu quero que tu vê. Ele pediu, eu sou back, então eu quero desarmes, passe para frente e o tempo jogado, e as finalizações corretas e certas. Porque a estatística de Liga Nacional, ela é boa, ela é uma base, mas ela não é tão específica, então isso acaba Uhum. atrapalhando. E depois, se o Kaique me permitir, eu queria agregar o que eu fiz, e se eu puder até, o que eu faço e como eu estou fazendo, e se eu puder até mandar para o Rodrigo, se o Rodrigo tiver esse tempo, Claro. eu mando para ele e ele me traz um feedback. Mas é muito importante, e já vou agregar duas perguntas aí, e já vou eu falar uma coisa que por minha conta, eu acho que, por que o jogador de futsal ele é mais receptivo? Porque ele é mais inteligente e o jogo ele muda muito rápido, a velocidade de reação, a dinâmica, o treinador influencia muito mais, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, só o número frio ele não me agrada. Tu tem que saber da parte tática, da técnica, para saber como tu vai agregar. Então, isso eu acho que depende muito. E aí, depois, se o Rodrigo deixar, eu faço esse relato aí. Mas, Rodrigo, no que tu acha que, por exemplo, assim, atrapalha ou não é o ideal que o preparador de goleiros ou o preparador físico acaba agregando essa função de fazer as duas coisas? Perfeita colocação, Arthur. Realmente eu acho que, óbvio, não é o ideal, como tu muito bem falou, mas eu acredito que ainda a gente não tem recursos suficientes para bancar um analista. A grande maioria das equipes ainda não tem, tá? Eu acho que vamos passar a ter futuramente, mas eu acho que ainda a gente não consegue. A gente falou do próprio Joinville, né, que é uma empresa que está por trás, que acaba fornecendo as possibilidades, e outras também, que tem outras equipes com empresas por trás, que podem muito bem investir na parte de análise. Eu acredito que logo, logo já vão investir, tá? Mas eu acho que o recurso ainda é muito baixo para realmente contratar uma pessoa especificamente para isso. Óbvio, atrapalha um pouco o desenvolvimento da função, essas pessoas fazendo a função dupla, mas eu acho que é necessário nesse primeiro momento para que essa função cresça. Porque se a gente for esperar, por exemplo, se aquele clube me pagar só para ser analista, não vai ter análise. Eu acho que vai demorar demais para a nossa área ir progredindo. Então eu valorizo muito esses caras, eu valorizo muito os treinadores de goleiro, principalmente, são que mais fazem essa parte de análise em todos os clubes, né? Até o Fabiano é preparador físico no Tubarão, também faz isso. O Mauro no Magnus faz
faz a parte de análise também, então tem que valorizar essas pessoas que auxiliam, que contribuem, mas eu acredito que futuramente a gente vai começar a ter analistas assim como o Jack, o Jaraguá também tem o Jonas lá, né? Acaba auxiliando a preparação física, mas também ajuda bastante a parte de análise. Então acho que aos pouquinhos a gente vai crescendo e desenvolvendo essa O situação como um Fabiano tá no todo. Pato, né? Só Ah, no Pato, especificando, desculpa, o Fabiano desculpa. tá no Pato agora. Ele trabalhou no Isso, Tubarão 3 anos isso, seguidos e agora o Lacerda trabalhou meio ano no Tubarão, indicou, levou ele para lá. E exatamente. só para agregar mais uma, parece que tá ficando chato, mas enfim, o Jack, ele tem a folha 1 da Liga Uhum. Nacional. E não é porque folha 1 porque tem obrigação, é só para uma demonstração orçamentária. Então é o único clube que conseguiu especificar essa ponta. A Então função. por isso que ajuda também. O Rodrigo falou sobre análise individual, que vem crescendo, que é o meu trabalho atual, trabalhando com o Vitor Roque do Atlético, que foi estar na seleção brasileira de futebol. E pensando no futsal, que eu lembro hoje é o Arthur, que é da seleção, que joga na seleção, que também tem esse serviço, não comigo, não com o pessoal da minha empresa, mas a gente vê que vem crescendo e entra muito na questão orçamentária de valor de salário e tudo mais, que não cresce tanto ainda no futsal, não tem essa procura tanto. Eles têm interesse, mas acabam não chegando pela questão orçamentária, que a gente acaba chegando em alguns jogadores de futsal e fala, pô, eu até tenho interesse, até gosto do trabalho, mas hoje para mim não dá pela questão do salário e tal, e a gente entende, e querendo ou não, no futebol a realidade é completamente diferente, ainda mais no nível mais alto, né? A gente chega na Série A, na segunda divisão, já tem muito jogador estabelecido, mas o futsal eu vejo também muito mais interessado. Tem muito jogador interessado que quer saber, nem da parte analítica, da parte de números, mas também da parte, pô, os movimentos que eu faço no jogo, o que que interfere, o que que eu posso fazer melhor, análise do adversário, tudo isso. E eu vejo crescendo. Eu achei importante citar e achei interessante o Rodrigo ter falado. Bom, continuando aqui nossa mesa redonda, eu queria passar agora para nossa mulher que está representando aqui, né? Yasmin Bastos. Pode ficar à vontade, Yasmin. O Rodrigo está à disposição para responder sua pergunta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kaique. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecendo as felicitações referentes ao Dia da Mulher. Muito obrigada pelo carinho. E então, Rodrigo, eu acho muito legal quando eu vejo alguém que está em uma função no futsal e no futebol, mas já foi atleta, porque eu acho que a pessoa acaba tendo um aperfeiçoamento da visão que ele tinha como atleta, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando o que um treinador nos dá de opinião e fala, ó, tá, isso está certo, está errado. Às vezes a gente acaba negligenciando quando o atleta, pelo fato da nossa visão ser meio restrita ao que a gente está fazendo e acha muitas vezes que está certo. Eu sou atleta, inclusive voltei recentemente de uma lesão, voltei semana passada. Faço educação física, assim como o Rian, fazendo também essa faculdade, questão de um semestre aí, inclusive neste dia eu tenho treino. E eu queria te perguntar, eu estava aqui tentando formular uma pergunta relacionada ao que eu queria saber e escrevi várias coisas, mas não foi. Qual as principais características como um analista? Tipo assim, vocês veem, eu sei que o coletivo, mas também o individual, dentro quais as principais características que vocês observam dentro de um jogo ou de um treino para chegar e concluir que aquele atleta está tendo um desempenho, não precisa ser 100%, mas um desempenho positivo dentro do time e uma evolução. Quais as Perfeito, características? Yasmin. Perfeito. Muito boa a tua pergunta e realmente é uma das grandes dúvidas assim que as pessoas têm quando querem ingressar ou já estão nessa área, né? Primeiro momento, eu gosto de tratar as competências necessárias ao analista, né? Para realmente responder a tua pergunta. Eu acho que a competência técnica tem que entender da modalidade, tem que entender da tua área como um todo, né? Saber como praticar ela, como desenvolver.
a competência de comunicação e relacionamento, tem que ter uma boa relação com comissões técnicas e atletas, saber transmitir esse feedback, saber aceitar o feedback, né? Falou muito bem a questão de ser atleta, né? Eu acho que isso, para mim, pelo menos, ajudou demais a receber o feedback do treinador quando eu era atleta, para posterior passar e também receber quando era comissão técnica. E comportamental, saber se portar nas horas certas, saber que realmente tem informações que são sigilosas, não podem ser passadas, eu não posso vir aqui e falar, por exemplo, mal de algum jogador, passar os dados todos de algum jogador, alguns dados sejam sigilosos, óbvio. Quanto mais possível agregar, melhor, mas tem coisas que não podem ser transmitidas. E sobre o desempenho individual, aí o Rian pode falar muito melhor do que eu essa parte, né, que trabalha com a parte individual também, né? Eu acredito que tudo vai numa avaliação anterior, né? Tem que fazer primeiro um checklist do atleta, um conhecimento maior do atleta, de como ele é, de como ele está desempenhando e qual o potencial tu enxerga nele. Realmente tem atletas que estão no topo e tu observa que ele não pode mais progredir além daquilo. Chegou no alto rendimento dele mesmo, tá? Mas eu acho que é importante tu conhecer aquele atleta. Então, quando eu entrei na seleção e agora como a gente faz com os monitorados, né? É saber como ele, de onde eles vieram, como eles estão e se a gente espera alguma coisa a mais deles. Então, acho que parte de mim, analista, realmente apresentar para a comissão técnica essas questões sobre os atletas monitorados. Hoje a gente tem 57 atletas monitorados nesse ciclo, tivemos 87 no ciclo anterior, agora 57, e a gente sabe que realmente no Mundial vão 14, né? Se a FIFA não mudar essa parte, a gente vai poder convocar 14 atletas. Então, acho que é importante ter esse conhecimento geral para te poder avançar e progredir na situação. Será que esse atleta pode me oferecer mais do que ele realmente está desempenhando agora? Eu vou cobrar ele. Eu falo, inclusive com os atletas, quando eu passo feedback. Eu estou te cobrando porque eu sei que tu pode mais. Se eu soubesse que tu tá estagnado ali, não pudesse passar mais, realmente ia te falar, pô, tá legal, é aquilo ali que o cara conseguiu chegar, né? E realmente não dá para evoluir. Mas se eu tô cobrando ele, se eu tô solicitando alguma coisa a mais, ou se eu tô parabenizando por uma ação para potencializar, realmente eu sei que ele pode progredir. E eu acho que os índices de comparação realmente tem que ser ele com ele mesmo, tá? E no nosso caso, seleção ou quem faz análise de mercado, ele com atletas da posição dele, com atletas que estão em outro clube e tem algum potencial de contratação, então tu pode comparar esses atletas, né? Como utilizando alguns indicadores assim. Então acho que é esse mais ou menos o caminho. E o que a gente costuma utilizar no monitoramento de atletas? Porque a gente ouve muito da mídia, né? Muita besteira da mídia, né? Nesse ponto. Por que esse atleta foi e o outro não foi? Porque tem um monitoramento, tem um acompanhamento que não é só meu, é do Marquinhos, é do auxiliar técnico, é dos preparadores físicos, é do fisioterapeuta. Então, por que ele foi convocado? Alguma coisa tem. Porque realmente ele está desempenhando algo mais do que os outros. A gente ouve, mas esse atleta não foi, pô, esse atleta joga vôlei. É o que mais a gente ouve, né? Eu procuro nem ler mais esses comentários, porque acaba irritando, né? Não, realmente tem um trabalho por trás, tem um desenvolvimento, e se as pessoas conhecessem esse trabalho, realmente não falariam isso. Inclusive, pessoas da mídia falam isso, né? Então, porque realmente nunca foram perguntar, nunca foram tentar conhecer, e não sabem o trabalho que tem por trás de uma convocação, por trás de uma análise propriamente dita, não só minha, não só como analista, mas da comissão técnica como um todo. Se o Rian quer complementar essa parte, que ele tem bagagem suficiente também nessa questão. Rodrigo. Adicionando o que eu pensei, a questão do modelo de jogo também, Uhum. de cada clube, porque o atleta pode estar render individualmente, com certeza, ele tem capacidade para isso, mas às vezes não está rendendo por conta que está em um modelo de jogo que às vezes não favorece ele, às vezes ele não está tão habilitado, e na questão da seleção tem muito isso, às vezes o Marquinhos tem um modelo de jogo e um atleta de uma equipe determinada joga em outro modelo que às vezes não encaixa, não tem certa característica que o time, a seleção pede. E tudo isso leva em conta em uma convocação, no clube também, quando a gente está analisando o desempenho, às vezes analisar o número frio, ele tá metendo gol, tá contribuindo com a equipe, mas como é que ele tá contribuindo no modelo de jogo? Tudo isso eu acho que interfere bastante. E como é que é o nível competitivo também, né, Rian? Porque, Com certeza, meteu com 45 certeza. gols na temporada num país X. Não vou falar o nome do país para não ficar chato, né? No país X. Mas será que esse país oferece um nível de Isso. O nível competitividade de que a gente oposição, de precisa, nível adversário, de oposição de adversário que a gente precisa na seleção, que a gente vai enfrentar na seleção? Então, isso é muito, tudo.
é muito o que acontece na análise de mercado. Às vezes um jogador de Exato. determinada liga tá jogando muito, às vezes, pede em um clube de, tipo, de topo de Série A, levando futsal de Liga Nacional. Mas será que ele vai desempenhar do mesmo jeito? Claro que em alguns momentos vale o teste, mas os analistas de mercado, o treinador também tá ligado nisso, sabe? Perfeito. Percebe pelo nível de oposição também, no nível de espaço que ele tem em quadra, em campo, se ele vai poder desempenhar em um nível maior. Tudo isso em conta. Às vezes, o senso comum, né? A Uhum. gente não pode também. É assim, porque torcedor é torcedor e tal. Às vezes é meio irresponsável. Eu cobro da mídia que tem que ter mais responsabilidade, mas torcedor a gente sabe como é, mais passional. Mas às vezes isso não é levado em conta. O nível de oposição, o nível de competitivo que o atleta tá. O modelo de jogo também, às vezes um jogador é muito férreo em um modelo de jogo específico e vai jogar em um modelo que não é tão favorável para ele, que ele vai ter, Perfeito. que ele não vai ter tanto espaço, que é uma coisa que ele precisa para jogar e tudo mais, dando como exemplo. Mas é Legal, isso, Ian. mano. Legal pela tua colocação É, e Yasmin, obrigado por essa pergunta. Realmente ela abre muitos caminhos, a gente podia ficar debatendo sobre ela horas sim. aqui, né? Rodrigo, eu vou meio que discordar do William, talvez. Um pouquinho, vou sair um pouquinho da ideia dele, porque eu acho que, assim, para um jogador ele chegar a nível de uma seleção, ele tem que ter, tipo, ter que se adaptar, entende? Tem que ser muitas vezes um camaleão para se adaptar no ambiente onde ele está. Então, por mais que ele estava acostumado, não sei, um clube menor a jogar de uma forma e agora está na seleção, muda a forma como ele joga, nos treinos dele tem que se adaptar, porque eu acho que um analista e também todo o conjunto da seleção não escolheria um jogador para ser um titular se ele não tivesse se adaptado na forma de jogo proposta por eles. Então tem essa parte da adaptação, como você falou, que o jogador, que o atleta de futsal, ele é muito receptivo, porque Uhum. requer isso. Vemos que às vezes um time da mesma cidade é, com jogadores diferentes, você vai ver que realmente, mesmo na mesma cidade, na mesma quadra, no mesmo lugar, tem essa diferença de jogo, mas a partir do momento Diferente. que você está num nível de seleção, você tem que ter esse poder da adaptação. Uhum. Então, eu também costumo falar que é muito de jogo. Por ser atleta, eu olho essa visão. Porque vocês escolhem o titular, como vai ser o time, quem vai levar, através do desempenho nos treinos. Uhum. Mas, muitas vezes, chega no jogo mesmo, na hora do vamos ver, da realidade, e o desempenho não é tanto quanto ele tinha nos treinos. Acho que é por isso que muitas vezes tem aquele questionamento da mídia, né? Ah, mas esse jogador não jogou tão bem, pelo que a gente via, Uhum. tinha jogadores melhores. Mas o que foi visto no desempenho dos treinos foi o que foi acatado e que vocês usaram como critério para levar aquele Perfeito. jogador Perfeito. para um jogo. Então, Perfeito. por isso que a mídia é muito cega, ela acaba vendo só por essa parte. Ah, vimos no treino, gravamos no treino, e um jogador tinha sido muito melhor que ele, mas não viu todos os treinos, não analisou, não fez uma análise mais a fundo, e por isso que seleção é seleção. Então, são escolhidos a dedos, e tanto quem tá, mesmo quem não foi escalado para tal jogo, mas tem capacidade. Então, como a minha pergunta do desempenho, né? Se está tendo desempenho positivo, se está lá como titular, está tendo desempenho positivo, e Uhum. se não foi convocado, tem capacidade sim de evoluir muito mais e trocar, que é uma concorrência, querendo ou não, e tirar aquele jogadorzinho que era titular e falar, não, ó, esse é meu espaço agora, porque meu desempenho está sendo melhor. Perfeito, Yasmin. Excelente, excelente colocação. E muitas vezes as pessoas não observam o que tem por trás, né? Nem conhecem, nem sabem que tem analista, nem sabem que fazem análise e acabam falando uma mídia grande no microfone, porque elas têm o poder do microfone, né? Coisas que são absurdas, né? Tu ouve assim, cara, vendo o jogo depois, né? Meu Deus, como é que o cara falou isso aí, né? Mas faz parte, né? A gente não pode entrar em briga, como é que eu falei, a questão comportamental do analista, não pode chegar e xingar todo mundo também. Mas essas pessoas fossem um pouquinho mais dedicadas e cuidassem um pouco mais do que está acontecendo, né? Pô, nível de seleção, como tu falou, né? Nível de seleção.
tem muitas coisas por trás que são analisadas para colocar em prática, para convocar Yasmin, para convocar o Saulo, para convocar o Arthur. Então, muitas coisas são avaliadas no clube, no treinamento, em conversas com a comissão técnica dos clubes também, né? Ah, mas aquele jogador estava em melhor fase. Será que estava mesmo em melhor fase? Será que estava mesmo no rendimento maior? Então, se ele foi convocado para esse momento, o desempenho dele é melhor para esse momento. Então, legal a tua colocação, Yasmin, muito boa, e eu agradeço o Ria também pelo complemento ali. Só complementando ali o que o Rodrigo falou, né? A profissão de analista exige um pouco de frieza, entre aspas. A mídia, sim, precisa de responsabilidade no que ela coloca, porque ela tem a capacidade e o poder do microfone, e o que ela coloca vai ecoar muito, né? Mas o público do futsal ele é um pouquinho mais seleto, o pessoal conhece um pouco melhor, é um pouco menos isso, mas tem também. E o torcedor, não, o torcedor é o soberano, é o que move esse esporte, então ele, para mim, às vezes tu tem que ter uma capacidade de filtro e Exato. entender o que ele faz, como ele cobra, porque ele é a ponta final daquilo. Então, torcedor eu respeito muito. Mas a mídia a gente acaba afastando um pouquinho, né? O que eu queria colocar para o Rodrigo de pergunta, assim, tem várias, né? Agradecer por ele deixar o livro, né? Deixar uma coisa sedimentada, escrita para nós, para a gente ter como referência um guia, que a leitura é muito rápida. Mas eu quero saber, ô Rodrigo, hoje, qual a importância para ti de acompanhar um jogo em loco e se tu tem um programa já que já te traz uma estatística pronta, ou se os jogadores usam polar para medir frequência cardíaca, velocidade, pique, e aí tu só refina a estatística ou tu faz a estatística revendo o jogo. E tu coloca no livro a importância de um papel e da caneta e das anotações. E aí depois, se tu puder, eu vou colocar o trabalho que eu tenho feito aí, como o pessoal me procurou e o que eu desenvolvi junto com o treinador ano passado. Legal, legal, Arthur, legal essa tua colocação e fundamental para a gente desenvolver o assunto aqui e falar sobre. Esse assunto, até essa conversa, eu tive com o Marquinhos na semana passada. Ele estava me comentando que ele foi ver a Copa da Espanha lá, né? Convite para fazer uma palestra e aproveitou para assistir a Copa da Espanha. Até ele me falou que ver um jogo em loco é totalmente diferente de ver por vídeo. A gente assiste muito jogo, ele também, bastante, eu também aqui bastante, mas conseguir ter a possibilidade de ver um jogo em loco é completamente diferente. Para sentir realmente a atmosfera geral, não digo a atmosfera de torcida, a atmosfera de quadra, sentir esse atleta atuando, né? Que é uma coisa É o difícil. todo, né? Tu não fica focado só na bola, tu fica focado no todo da quadra. Do Quanto todo, mais alto do tu todo. vê, tu tem a percepção No, toda da quadra. agora a gente não tem essa possibilidade ainda de viajar, né? Ainda não chegou nesse processo. Certamente futuramente vai chegar, tá? De ter o recurso para conseguir viajar, assistir os jogos. Mas eu trago um exemplo do campeonato da Copa do Mundo 2021 que a gente foi. A gente assistiu praticamente todos os jogos que não batiam horários em loco. Então a gente ia, eu, auxiliar, e o preparador de goleiro, o Fred, gosta muito de ver jogo também, de assistir, de contribuir. A gente ficava cada um no seu canto, fazendo as anotações, analisando, e depois a gente debatia, para poder passar para a comissão técnica, para o treinador, algo em comum, né? Então isso é bastante interessante. E eu preferia prefiro muito mais ver em loco do que por vídeo. Vou dizer que geralmente muita gente fala que a comparação assim é você vê um jogo em loco para três por vídeo, né? A comparação para conseguir fazer uma análise adequada. Eu diria que se conseguir ver todos os jogos em loco, melhor. E a gente conseguiu realmente ver muito naquela Copa do Mundo, né? E muita coisa deu para contribuir. A gente chegava assim no hotel, Arthur largava, era muita troca de hotel. A gente passou por 7 hotéis aquele ciclo ali de mundial, ali 7 de preparação para o mundial e mundial. Então, 7 hotéis. Então, chegava no hotel, largava a mala, saia correndo para outra cidade da Lituânia para ver jogo de adversário. Então a gente costumava ver isso. Às vezes a gente ia enfrentar esse adversário lá na frente, mas a gente já estava assistindo o jogo dessa equipe. Aí, outra questão de adversidade, voltando um pouco, o que me passaram, já me falaram isso, mas tu tá analisando o adversário que tu vai enfrentar lá na frente, nem sabe se a gente vai passar de fase. Mas esse é o meu papel, analisar futuros adversários. Se Tem que passar ou não, antecipar. aí é consequência. Mas meu papel é tentar chegar no adversário que vai chegar na final. Precisa analisar aquele adversário lá. Então, o meu papel é tentar aproximar padrões de comportamentos desviantes, que a gente fala também, né? Para passar para o meu atleta, para o nosso atleta, se a gente chegar numa final. Então, já tem que analisar algumas questões, fazer um chaveamento para ver
qual o possível confronto. E isso também, muita gente fala, mas para que tu vai ver? Não da comissão técnica, mas de fora. E a comissão técnica abraçando abertamente, como eu falei para vocês, a gente ia em três ver esses jogos, cada um ficava na sua, fazendo a sua anotação, ao final do jogo se reunia para poder passar uma melhor informação para o Marquinhos. Então, para mim é fundamental, Arthur, fundamental assistir esses jogos em loco. Ok, não tendo a possibilidade, como agora a gente não tem essa possibilidade de ir para a Espanha, para Portugal, para a Rússia, ver esses jogos, mas a gente consegue analisar por vídeo, é um recurso que a gente tem, que hoje em dia tem mais ainda, né? Lá em 2019 já era um pouco difícil, 2020 um pouco difícil ver jogos transmitidos no YouTube. Agora não, agora tem praticamente todos. A gente vai enfrentar a Espanha agora em abril, né? Então a Espanha jogou ontem contra a Moldávia, eu já tenho esse jogo salvo no meu arquivo. Ah, mas o jogo é só daqui a um mês, mas eu já tenho salvo o jogo, vou analisando com calma e vou observando os últimos confrontos da Espanha. Por vídeo, ok, foi por vídeo a possibilidade. Então a gente vai conseguir analisar. E as coletas, Arthur, a gente trabalha com o Video Observer, faz a coleta simultaneamente ao treinamento e à partida, tá? Para análise técnica e tática ali, né? Com o Video Observer. Tinha uma análise 7.4 também, que a gente costumava utilizar. Agora não sei como é que está a questão do programa, mas a gente utilizava também uma análise 7.4 em outros momentos. Para coletas da preparação física, aí bem a critério do Mauro e do João, utilização de polar e outros complementos que eles utilizam lá, tá? E aí depois a gente bate os dados e procura conversar. E aí realmente a parte física fica muito a critério do Mauro, que é o fisiologista, e o João, que é o preparador físico, para depois fazer essas comparações. São extremamente referências para mim, assim, o que eu aprendi com esses caras, como eu falei antes, foi uma coisa fantástica, assim, eu aprendi muito sobre análise de desempenho, inclusive, né? São experientes na análise de desempenho justamente por fazer também a análise, né? Por saber mexer com o Power BI, tem muita expertise nessa questão e outras ferramentas. Então, eu acho que, como eu falei antes, a comissão técnica é um complemento de ações, né? Um complemento de pessoas que vão interagindo, vão construindo juntos. Então, essa parte física fica muito mais a critério deles das coletas para associar com a minha parte técnica e tática. Aconteceu isso, um exemplo, em uma das convocações, um atleta X estava realmente apresentando desgaste nas coletas e realmente nas minhas coletas ele tinha feito muitas finalizações ao longo do treinamento. Optou-se pela retirada do atleta do treinamento daquela questão de finalização. Então, isso é muito legal, que durante o treino você pode conversar com o treinador, pode conversar com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com o treinador de goleiro e já ter essa interação. Por isso, já linkando, por isso que eu acho interessante o analista estar presente no campo de ação, tá? Na quadra ali no futsal, tá? Porque tu vai ter uma interação muito maior e uma possibilidade de complemento, além de pegar esses feedbacks aí. Não sei se eu te respondi a pergunta, Arthur. Tá sem áudio. Não, tem mais uma que eu fiz ali que eu acho que não ficou clara, eu quero bem específico, assim. Claro. Por exemplo, tu pegou o exemplo das finalizações. Aham. Essas finalizações, tu quantifica na caneta ou hoje em dia tu já recebe? Ele chutou tantos. Ou tu tem que anotar. No software, no software. Eu faço a coleta O software já te simultaneamente. traz pronto. Estou com o tablet fazendo a coleta no software, já faço anotações. Arthur chutou, teve 3 chutes. Onde é que foram os chutes? Já coleta. Pelo Video Observer mesmo. Aí durante o treinamento eu já estou acompanhando a estatística. O Arthur teve 15 finalizações com a mesma perna. Tá? Eu já sei, já tem esse dado. Tá? No final do treinamento vai me gerar um relatório. Então, eu já faço a coleta simultaneamente, já tenho esses dados pré-determinados e no final já sai um relatório completo, assim como no jogo. No jogo também a gente faz a coleta por Video Observer para poder passar feedback durante os jogos, para poder transmitir ali para o banco, né? E também nos intervalos das partidas, ou posteriormente a partida, né? Mas o vídeo já te traz o número pronto. Depois tu só Sim. confere. Ele Não, já te traz o número pronto. Na Já verdade, baixado no site. isso, eu faço as coletas, né? É tudo manual, né? Então, eu tô analisando o jogo, já vou fazendo as coletas. Chutes, finalizações, desarme, local da quadra, passe errado, passe certo. Eu acho que é o padrão que o Análise 74 desenvolveu. O Igor até compartilhou comigo ali. Eu tenho essa tabela porque eu uso também. É muito legal. A Depois análise 74 eu acho bem interessante também. Não sei como é que tá o desenvolvimento do programa agora, mas eu hoje ele acho deu uma caída, ele deu uma estagnada. Não é que ele deu uma caída, estagnou, assim. Mas ele era bem bom. bem interessante. A gente utiliza agora muito o Video Observer, né? Que realmente traz estatísticas magníficas, assim, e simultâneas. O importante é isso, tu ter o acesso aos dados, né? Que não te dê só no final.
ter acesso ao que tu quiser, tu tem a estatística, o gráfico, o mapa de É porque calor. na hora, é instantâneo, né? Instantâneo, aí tu Exato. já passa no banco, já. Já pode fazer alterações que tu quer agora, né? Ou passar pro teu treinador, enfim. O Saulo Panoeiro está aqui com a gente também, um parceiro aí, Fala, um amigo, Kaique. irmão. E quero também que você contribua aqui com a gente, cara. Fica à vontade aí e sabe que o espaço. Então, Kaique, falar do Carlê, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tranquilo? Falar do Carlê é chovendo molhado, né, cara? Então, esse cara aí deu 3 referências na análise, se tratando de futsal, que foi a área que eu realmente afundei de cabeça, né? Vamos falar assim. Que é esse cara aí que está na mesa, Thiago Arruda e Igor Braga, os 3 mosqueteiros. O que eu enchia o saco desses caras na pandemia, né? Se eu fosse contar tudo aqui, a gente fica até amanhã. Mas sempre faço questão de frisar isso, não é puxando o saco, é que a gente tem que reconhecer quando as pessoas nos ajudam. E, pô, o Carlê, N vezes já falei com ele, e nem vou contar o que aconteceu comigo na trajetória, porque senão, como o Arthur disse, a mesa não vai rodar. Mas, meu irmão, sempre um prazer estar falando contigo. Você é referência, não só dentro das quadras, como fora, sabe disso. E já vou direto na pergunta, para a gente já abrir esse bate-papo aí. A gente vê que a análise no futsal está num crescimento, Uhum. né? Isso é importante para caramba. E a gente vê a importância da análise já no campo. Vide Corinthians, Fernando Lázaro era analista e o Thiago Largue também era analista, que por sinal é meu conterrâneo, é da mesma cidade que eu, auxiliar dele, e é meu amigo pessoal. Então a gente vê 2 analistas como treinador e auxiliar técnico, fazendo um baita trabalho no campo. Ale, tu acha que daqui no futuro a gente pode estar tendo analista como treinador? Igual você fez o caminho inverso, era treinador, foi para analista. E tu acha que pode ser ao contrário? Como o Rian falou, a própria Yasmin, o Arthur, a gente, não vamos dizer dom, mas a gente tem um feeling, né, Uhum. de saber em momentos que as coisas vão acontecer. E tu acha que essa pode ser uma, uma, uma nova vertente aí na análise no futsal? E a outra pergunta, já que a gente trabalha com dados quantitativos, qualitativos e tem N acessos aí às estatísticas, por que não inserir o analista como um dos responsáveis pela montagem de elenco? Que o que a gente vê também no futsal, uma característica peculiar no futsal é assim, a gente sabe que o rendimento é assim, o time que começa quase nunca termina. Mas o futsal a gente vê chegando no meio da temporada trocando muito. Lógico, tem clubes, quanto melhores estão, a Europa vem e leva, não tem jeito. E tem muitos também que se contrata errado. Então, se você já tem o dado ali alguma coisa, por que não inserir o analista para ser um dos responsáveis por essa montagem e tu ter um time mais competitivo e assertivo possível no quesito de atletas para modelo de jogo e etc. É essa 2 perguntas aí que virou um podcast. Peço desculpa e sempre bom falar contigo, meu irmão. Obrigado, Saulo. Agradeço demais a tua presença e grande troca de conhecimentos que a gente sempre tem, né? Saulo é um grande amigo também que veio através da pandemia, dos contatos ali, né? De reuniões e palestras e coisas juntos, né? E a gente conseguiu fazer uma grande amizade e trocar ideias, né? Vamos para a primeira pergunta, Saulo. Muito bem colocada, essa questão do analista virar treinador, do treinador sair virar analista. E no futebol tem acontecido bastante, né? Não só no Corinthians, mas agora saiu uma matéria na imprensa, o Gabriel, até um brasileiro que está na Tailândia, que era analista de desempenho, virou auxiliar, depois foi. O próprio Bebeto, que é um grande amigo que eu tenho, da análise também, foi meu colega na URGS, na graduação, e agora é auxiliar técnico do Jorginho, da comissão do Jorginho. E eu acho interessante isso, acho que a gente está capacitado para isso, a gente estuda muito para isso como analista, né? Mas acho que não pode ser o objetivo principal, porque eu já vi
muitos menos analistas querer, não sendo nada, ir para a parte de análise para dar um salto muito grande. Eu acho que não pode ser essa questão, porque tu acaba não se dedicando muito à área de análise. Vou entrar na análise porque é uma porta mais rápida de chegar no profissional, lá eu viro auxiliar e depois treinador. Eu acho que esse pensamento acaba dificultando um pouco, tá? Acabam dificultando um pouco. Mas se for um caminho tranquilo, um caminho onde vai passo a passo, como foi o do Fernando Lázaro, como foi o do Bebeto, como foi o do Thiago Largue, né? Chegaram em seleção brasileira, todos eles, posteriormente viraram treinadores, com as suas capacidades e as pessoas realmente vendo as suas possibilidades, mas não partindo do princípio, eu vou ser treinador. Não, eles partiram do princípio de ser analista e crescendo na profissão, surgiu a oportunidade e por que dizer que não, né? Eu acho que tudo é um processo, né? E não dá para ficar queimando etapas assim. Eu, no momento que saí de treinador e virei analista, não foi, vou virar analista para depois chegar mais rápido na sub-20, para chegar no profissional, para ser auxiliar técnico. Não. Eu acho que tudo é um processo e nada impede de amanhã ou depois eu virar auxiliar de novo e virar treinador, seja futsal, seja do campo. Eu nunca deixo fechar essas portas, sabe? Então acho interessante. A outra pergunta do Saulo, desculpa, Saulo, pode fazer de novo ela? Foi. Então, só complementar essa primeira Tá. pergunta, o que que acontece? O trabalho que eu desenvolvi com o Coelho aqui no Stein, Aham. igual você falou da questão de estar junto do treinador, né? O Coelho era um treinador que me dava essa oportunidade. Sim. Então, dia de jogo, eu nem ficava filmando o jogo. A Aham. própria, a própria assessoria, né, que tem de imprensa, na transmissão no YouTube, já fazia o vídeo de transmissão e, paralelo, fazia o vídeo da câmera aberta que eu pedia. E eu ficava lá embaixo com o Coelho, com um tablet, meio que assistindo algumas coisas para poder estar passando feedback ali com ele. Então, eu meio que me tornei um auxiliar, entendeu? Então, por isso que, porque eu estava no feminino e aconteceu isso comigo. Aí eu queria meio que ver a visão do masculino. E a segunda pergunta era a questão da montagem do elenco. Tá. Perfeito. Se a gente Perfeito. coleta os dados, tem, entendeu? Entendi. Me lembrei dela agora. Me lembrei dela Uhum. agora e realmente já estava pensando na resposta naquela hora, por isso que eu acabei me perdendo. Ótimo. Eu acho ainda que o futsal, ele está muito amador nessa questão, né? A gente vê muitas contratações, muita troca de clubes por parte de jogadores, através de um link de material, através de uma conversa. Ó, Saulo, tem um atleta para te indicar que ele é muito bom. Mas o Saulo foi ver esse atleta. O Saulo tem um analista que analisou o desempenho desse atleta para realmente trazer, e realmente muitas contratações acabam sendo erradas. Ajudam alguns atletas, prejudicam muitos atletas isso aí. Tá? Então eu acho que tem que ter uma profissionalização maior. O analista tem que estar presente nessa etapa, deve estar presente. Aí com a evolução da área, certamente isso vai acontecer também, como aconteceu no futebol, que a área foi desmembrada, né? Elas fazem parte do mesmo departamento, porém são coisas diferentes, né? Desempenho e mercado. E eu acredito que futuramente, aí vou dizer daqui a anos mais à frente, vão ter os analistas de mercado, mas antes, nós, analistas de desempenho, vamos ter que desenvolver esses trabalhos de analisar os atletas e poder contribuir para as contratações. O que isso aí pode ajudar o clube, né? A errar menos em jogador, gastar menos dinheiro com o atleta, os atletas que se destacam mais terem mais oportunidades. Quantos atletas que eu conheço e vocês conhecem que não tiveram oportunidades, provavelmente não ter alguém capacitado avaliando, né? Certamente teve cara que chegou no nível X e podia chegar no nível muito mais alto, né? Porque não Posso teve esse só, trabalho de acompanhamento. posso só completar nesse sentido que eu tenho, acho que eu vou agregar bastante nesse sentido. Não, isso aconteceu comigo, tá? Com mais de uma pessoa, então isso acho que é importante de trazer. Eu sei, e o Igor não faz segredo quanto a isso. Lá no Atlântico, onde ele trabalha, ele faz isso também. Ele tem um banco de dados com todos os possíveis atletas que eles podem trazer para tal função, para tal não sei o quê, papapá. E também já aconteceu comigo de um treinador, tá na série bronze, ele até me pediu um trabalho para eu fazer, eu estou desenvolvendo com ele. E um outro treinador que é da minha confiança, já tive com ele, já fiz Taça Brasil com ele. Quando ele acertou num outro clube, ele me pediu assim: Porto, eu tô montando um elenco, eu preciso disso, eu tô vendo muito jogo, tu vê bastante jogo, tu sabe o estilo, o perfil de jogador que eu gosto, eu confio em ti, eu tô vendo o jogo também. Mas olha esse jogo, tal e tal jogador, 3 jogos,
para trás e me dar a tua opinião. Ver o que Legal. tu acha, se ele é bom, se ele vai encaixar no esquema, tal e tal. E agora eu vou abrir para vocês uma coisa que não precisaria, mas como aconteceu e deu certo, acho que vale a pena. Que eu tô querendo construir meu caminho aí, então acho que o Marcelo Magalhães é um treinador que teve muito tempo na Itália e tal, e ele falou do Meet Analyst, depois eu quero trazer isso para agregar que traz análise de desempenho. Importância, tu vê, agrega muito o que o Saulo falou, Arthur. A importância da nossa área presente nessa questão, né? E quanto mais a gente puder desenvolver e progredir essa parte melhor. Para quê? Para os dirigentes, para as pessoas que realmente comandam o futsal e que colocam o dinheiro, começar a trazer mais pessoas para próximo disso. Ah, nesse momento eu não posso contratar um analista, ok, específico, mas será que alguém não pode me ajudar? Uma empresa não pode me ajudar a fazer a contratação? Ah, o Arthur tem uma empresa. Arthur, consegue fazer um trabalho para mim? Preciso de jogadores X com essas características. Então, eu acho que o futsal está caminhando para esse rumo ali. Vai demorar um pouco mais para ficar no nível do futebol, mas eu acho que vai chegar logo mais e vai abrir mais portas, né? Mais portas para gente, para pessoas que queiram ingressar na área, para acadêmicos, como o próprio Rian citou ali, que é acadêmico, né? O Rian e a Yasmin. Então, cada vez mais vai ter mais oportunidades para quem quer ingressar nessa área. Então, já, Arthur, pode nos mostrar aquilo que você tem aí para contribuir conosco, né? Nessa parte de análise de desempenho, pode ficar à vontade, cara. Não, ano passado me procurou um treinador da categoria de base, porque ele é professor de escola também, e ele tem uma outra atividade. Então ele não consegue se dedicar a ver tantos jogos, não tem tanto tempo. E eu ia nos jogos com ele em casa, e a gente tinha transmissão de Facebook, YouTube. Então eu assistia todo o jogo e fazia um relatório para ele. Nesse relatório tinha uma tabela. Ah, constava a data, o horário do jogo, se o jogo era fora, se o jogo era dentro de casa. E ele gostava de centralizar os cortes de vídeo. Os cortes de vídeo era com ele. Mas, conforme eu anotava qual era o primeiro quarteto, qual era o segundo quarteto, quantas substituições tinha, tudo isso numa coisa quantitativa, descrito num Word, descrito. Ah, no minuto tal, aconteceu tal, no minuto 21 com 35, aconteceu uma transição, roubamos a bola, saímos no 2-1, fizemos o gol. Isso tudo era descrito. E ele tinha um número que ele queria para ele poder cortar. Isso aconteceu no minuto 21 com 35. Então, se ele quisesse, ele ia lá e cortava. E isso nós fizemos em todos os jogos que tinham transição, dentro e fora de casa. E quando a gente tinha o cronômetro, eu colocava com um tempo cronometrado. Aí isso aconteceu no minuto 14,22. Tá, Lance? E ele já tinha essa possibilidade para cortar e fazer se ele quisesse. Mas eu ainda sinto que faz falta a parte de vídeo. Eu não, por causa da deficiência, o problema de coordenação motora que eu tenho, eu não consigo ainda editar o vídeo perfeito, porque não precisa de muita legenda, não precisa de muita coisa. Mas se eu conseguir incluir nos vídeos essas tabelas, esses números do atleta ou do lance individual, vai ser melhor, vai agregar o meu trabalho. Mas eu acho que de fato agregou, o treinador gostou e provavelmente agora no próximo meio do ano nós vamos refinar todo esse artigo, todos esses jogos, vai sair um artigo acadêmico aí. Mas eu ainda sinto falta do vídeo. Eu quero poder, o próximo passo é cortar e editar essas partes e botar junto ali. Ah, cortei o minuto 21,35 até o minuto 21,40. São 5 segundos do lance. Mas eu quero ainda cortar e ter todo esse vídeo. Eu quero cortar todos os escanteios e todas as bolas paradas. Eu quero agregar o meu trabalho e eu quero, entre aspas, vender isso para outros treinadores. Assim. Mas eu acho que esse relatório agrega. Porque mais de um treinador já me pediu: eu vou te mandar, eu tenho um vídeo do jogo aqui, eu vou te mandar os 40 minutos e tu vai me fazer um relatório de aspectos positivos e negativos do que tu achou do jogo. E procura anotar as cenas que se repetem. Passe para frente, transição, jogo em profundidade, como é que estava a marcação, posicionamento de defesa, e às vezes tu vai tirando algumas fotos, alguns prints para anotar. Então eu quero agregar esse trabalho, mas me falta essa parte de vídeo. Aí eu queria até mandar para o Rodrigo, se ele puder ver depois esse material, acompanhar e saber se esse relatório escrito realmente vale a pena ou se um vídeo ali ainda faz muita falta.
Claro, claro, Arthur, fico à tua disposição e parabéns pelo trabalho. Acho que isso aí vai agregando demais para nossa área, vai agregando demais para as comissões técnicas como um todo. E uma coisa que tu citou que eu quero pegar um complemento aí, vai virar um artigo, né? Quanto mais a gente publicar, mais a gente desenvolver estudos na área, mais a gente vai agregar para toda a modalidade, né? Para o esporte de maneira geral. Eu acho que tudo que a gente fizer, a gente pode tentar trazer para um meio mais científico e disponibilizar para as pessoas, né? Já foi o tempo, e a gente passou muito por isso, né? Que o Brasil acabou não sendo a grande referência em alguns momentos, porque outros países foram lá e publicaram, e a gente não publicou, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente publicar, mais desenvolver, mais poder potencializar essa parte, melhor vai ser para a nossa modalidade, para a gente que está procurando desenvolver um trabalho mais qualificado, né? Parabéns pelo complemento, Arthur, e pelo teu trabalho com as comissões técnicas aí. É bem trabalhoso, mas vale a pena. Claro. Porque só para agregar, por exemplo, porque daí o passe é o principal fundamento do jogo. A Uhum. estatística, o vídeo, ele não vai te dar se o passe foi para frente, se o passe foi para o lado. Ele vai te dar se a finalização foi no ar, mas ele finalizou, ele tentou tirar. Então, tu tem essa referência. Por exemplo, Sim, nós tivemos um lance que nós criticamos muito o goleiro, que nós usávamos muito o goleiro. Olha, o teu jogo, o jogo de goleiro, ele é diferencial. Não adianta tu subir 7 vezes só para desafogar o time e transferir bola, dar uma cavada no segundo pau, só transferir bola, perde, a gente não consegue excelente. atacar. Sobe devagar. Então, e outra coisa, não cava 2, 3 minutos depois, porque uma hora eles vão acabar marcando, vai acabar encaixando, nós tomamos o gol. Isso aconteceu num jogo de fase classificatória, a gente acabou sempre pedindo na semifinal porque o goleiro acabou sendo teimoso. Depois ele acabou pedindo desculpa, mas isso, mesmo não tendo a imagem de vídeo, agregou. E como eu via muito o jogo, eu acabava decorando o lance. No minuto 21,35 vai acontecer Aham. isso. Então, eu acho que agregou demais, mas falta essa parte de vídeo, eu preciso agregar isso aí para poder. Mas é que, por exemplo, os jogos da Liga, porque eu quero chegar na. Tem que começar, mas eu quero chegar na. Os Claro. jogos da Liga, tu não consegue baixar, fazer o download pelo YouTube. Porque não é só realmente cortar o vídeo. São cenas que se repetem. É importante estar no treino, porque daí tu vai ver se aquilo foi treinado, se a jogada se desenhou igual, ou num padrão parecido. Perfeito. Então eu acho que falta, mas realmente agregou bastante. Gostei de fazer aquilo, gostei, assim. Acho Legal, que legal. valeu a pena. Ótimo. Bom, Carly, a gente está quase finalizando aqui, mas eu queria, cara, saber de ti, né, antes de a gente passar para a galera aqui para as considerações finais. Queria ouvir de você qual é a tua expectativa, né, acerca da análise de desempenho, o que é que tu observa para daqui a uns anos, qual é a tua projeção, né, com o teu otimismo com a análise de desempenho, aonde tu pretende chegar, né, ainda mais, ou aonde você ainda espera que a análise de desempenho possa chegar, e também, né, reafirmar de novo, né, essa tua contribuição com esse livro. Para quem não sabe, né, a gente mostrou no início, está aqui o livro do Carlê. Quem quiser adquirir, está aqui no link da descrição aqui do vídeo, né, para você fazer essa revisão. E foi uma das grandes contribuições suas, né, e também é uma pergunta que eu também vou fazer para ti. Como é que foi essa tua questão do livro, cara? Como é que surgiu isso dentro do teu coração, né? Se desde quando começou a análise de desempenho ali, tu já pensava nesse livro, tu nunca tinha pensado em, né, produzir uma obra tão importante como essa. Como foi essa sua construção até essa questão do livro aí? Perfeito, Kaique. Quero agradecer aí pela grande oportunidade que tem dado para vários profissionais, né? Não só para mim, mas para muitos outros profissionais também. E como eu falei no início, produzir um podcast para nossa modalidade, isso é fantástico. Sobre o futuro, né? Eu sabe que eu sou um grande apaixonado pela análise, não preciso falar isso, realmente a fala já da profissão já engloba isso, né? Eu trilho o caminho passo a passo, né? Então, o nosso objetivo principal agora é tentar esse título mundial, que acho que é o sonho de todo mundo. Primeiro era ir para um campeonato mundial, né? Uma Copa do Mundo. Já atingimos e agora é tentar ser campeão mundial. Estamos trabalhando para isso e, como eu brinco, o futuro a Deus pertence, né? Os próximos passos a gente vai vendo o que vai acontecendo, mas como vocês já perceberam ali, minha ideia é sempre ter um objetivo a mais, sempre estar motivado, fazendo alguma coisa, fazendo coisa nova, né? Então, atingir o próximo objetivo, eu já vou buscar um próximo, porque eu acho que a gente tem que sempre ir deixando esse legado. E aí parto para o link do livro, né? Minha ideia era sempre deixar um legado, uma contribuição,
agregar para a área que eu ajudei também a desenvolver, né? Não vou dizer que foi por causa minha que ela está progredindo, não. Teve outras pessoas que realmente criaram, desenvolveram e progrediram com ela, e eu acho que fiz parte disso nos últimos 4 anos. E eu quis deixar um legado no ano de 2020 ali, já a convite também do professor Marquinhos, né? Tem uma biblioteca fantástica ali da Max. E realmente ele chegou, Carle, o que tu acha da gente fazer um livro de análise? Pô, será que eu vou ter capacidade para escrever um livro de análise? Fica de novo aquela ideia da transição. Será que vale a pena eu escrever ou não? Comecei a escrever. Em um mês a gente conseguiu produzir. Tu vai colocando o teu projeto no papel, né? Tuas ideias no papel, o teu trabalho prático, fica muito mais fácil. Em um mês a gente conseguiu desenvolver esse material e realmente lançar. E graças a Deus foi tem sido uma resposta bem interessante. Então, acho que é isso, Kaique. A minha ideia é sempre estar progredindo, evoluindo, buscando o próximo objetivo. Se a gente chegar nesse título mundial, o nosso próximo objetivo vai ser o da sequência e assim por diante, sempre tentando evoluir, né? Nunca achando, atingir o topo, vou largar, vou buscar outras coisas, mas o objetivo é sempre esse aí, tá potencializando, tá desenvolvendo, não se deixando cair e principalmente, né, ajudar a formar outros profissionais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, como eu falei antes, muitas pessoas que vêm atrás têm capacidade para assumir a função, tá preparando outras pessoas para realmente potencializar nessa área, potencializar no futsal, principalmente, que é o nosso objetivo principal, né? Show de bola, cara, show de bola. E é muito importante falar do seu livro, Carly, para que outros profissionais também, né, possam exercer também, construir também o futsal é muito bacana. E até para a galera que tá vendo esse podcast pela primeira vez, saiba que isso foi uma das formas de eu poder também contribuir com o futsal. E quando você faz isso, você também contribui, você deixa um legado. E com isso, né, você vai deixando para outras gerações para estimular outras pessoas a saberem. Porque antigamente, antes mesmo da pandemia, a gente não tinha tantos e tantos e Aham. tantos conteúdos sobre futsal. Depois da pandemia, temos vários canais de futsal, até mencionar aqui alguns muito conhecidos, que é o Vinícius Futsal, o pessoal do X1 Futsal, do Luciano Andrade, o Minuto Futsal, o Salãozeiro, né, o BR Futsal do Billy, que é um dos maiores, né, mas também contribui muito para isso. Então, são caras, é uma galera que está nos ajudando, sabe, a expandir as informações sobre o futsal, sobre cursos, sobre jogos, que está, sabe, de alguma forma deixando o seu legado. Isso é muito importante, cara, né? E foi uma das coisas que a gente até deixou muito bem claro que não é para competir com ninguém, não é para fazer nada do tipo, é para contribuir com a modalidade. É só isso. Essa é a ideia do Futsal Esporte Clube. Para você que está nos assistindo agora, que está assistindo pela primeira vez ou nos acompanha, saibam que o nosso principal legado aqui é deixar uma contribuição para o futsal. E o Carley, nessa reunião, está deixando essa contribuição, não só dele, pessoal, mas também da área dele, para o futsal e para as próximas gerações que virão, né, que vão acabar acompanhando reuniões como essa ou como outros que já passaram. Então, você que é treinador, está assistindo esse momento, faça como o Carlê ou como outros treinadores. Crie, né? Coloque no papel, apesar que nada com pressa também presta, né? Tem que ser uma coisa com calma, como aconteceu com o seu livro. Você foi rabiscando ali, pegando cá, pegando referência de alguém ali, né? Isso é muito importante. Só de você tomar atitude é muito importante. E principalmente também, deixar aqui, jogadores que têm histórias. Olha o que o Vander fez. Não sei se você leu o livro do Vander Iacovino. Sim. Muito interessante, cara. Muito interessante. Então, os jogadores também construam também suas Do biografias. Vini. Exato. E isso, muito bem, do Vini. Tem do Vini também. Até eu escutei esses dias e eu assino embaixo. O Mundial de 2012, cara, da Tailândia, ali é um livro Aham. para várias gerações. Ali é um prato cheio para quem gosta de ler. Porque tem tantas histórias, cara, não só pelo o que aconteceu com o Falcão, né, na época da paralisia facial, da lesão na panturrilha, que quase tirou da Copa, mas de bastidores ali que pessoas não sabiam, né? Até situações mesmo da própria confederação naquela época, né? E posteriormente. Mas se você que é jogador está nos assistindo, você que é treinador, preparador físico, ou analista de desempenho também como o Carlê, cara, construa sua obra, construa também seu livro, porque esse livro não vai ficar para você, vai ficar para outras pessoas. A maior contribuição, né, que você pode deixar, não é só, claro que só um livro, mas vídeos na internet, sabe, informação, isso que o Rodrigo está fazendo, é uma forma de network.
Eu não estou aqui sozinho, eu estou com o Arthur, eu estou com o Rian, com o Saulo, com a Yasmin, para justamente a gente juntar essas pessoas que não só gostam da modalidade, mas amam e querem o bem da nossa modalidade, mas para também deixar uma contribuição. É mínima, mas faz diferença. O pouco também faz diferença. Então, eu te parabenizo, Carlê, desde já por ter deixado essa obra e também desde já lhe peço que não seja a primeira, seja outras obras que possam vir como essa, né, que você gere, né, uma coragem e despertar uma situação boa na vida dos atletas, né, dos treinadores, para que eles também construam sua própria obra, né, é muito fundamental. É, Agora a gente vai abrir aqui, né, para as nossas considerações finais. Eu quero abrir aqui com o Rian, agradecer o Rian, agradecer o Arthur, né, o Saulo e a Yasmin. Eu quero começar pelo Rian. Rian, fica à vontade, cara. Pode agradecer o Rodrigo aí. Fala, Kaique. Queria parabenizar o Rodrigo pelo trabalho, por essa aula de futsal, pela essa troca de informações, de ideias. Parabenizar também você, Kaique, pelo projeto. Eu acho fenomenal. Não estava conseguindo participar antes pela copinha que estava questão do monitoramento, depois outras questões, mas hoje eu consegui, fiquei muito feliz, eu acho que foi um papo sensacional. Espero estar outras vezes, espero ter mais trocas também com o Rodrigo, que eu acho que é um cara fera, um cara referência. Confesso que não li o livro ainda, mas já li outros do Marquinhos, já tenho esse contato com a Max de consumir o conteúdo. E eu concordo com o Kaique nessa questão, que tem crescido a questão da literatura no futsal, no futebol também, mas sempre precisa de mais. Sempre, como eu falo, um é melhor do que zero. É melhor ter pouco a pouco ali do que não ter nada. E principalmente para quem está chegando agora, eu que estou interessando também em entrar mais no futsal, ter esses livros básicos, ter tudo isso é muito interessante, muito importante para ter por onde começar, para ter para quem olhar, para quem se inspirar, para tudo que buscar. No mais é isso. Achei a reunião muito fera. Agradecer ao Rodrigo, feliz de poder ter agregado de alguma forma. E é isso. Bom, Arthur, pode ficar à vontade, Arthur. Faz as suas considerações aí para o Rodrigo, nosso grande convidado. Agradecer o Carlinhos, né, pela disponibilidade, por estar sempre receptivo e por ter deixado esse documento que é o livro, cara, porque ele é de leitura fácil, ele flui bastante. Eu tenho um autógrafo ali, tenho o Igor e ele como referência, e ele é um guia, cara, para quem está começando realmente. Ele estruturou ali por capítulo, passo a passo, como é que tu tem que fazer, como é que tu tem que desenvolver, e vale a pena, cara. Até é, ele não é o pioneiro, porque ele é um analista de desempenho específico, mas vários outros já faziam antes, mas ele é que começou a direcionar para uma função específica. E é o que eu quero, é onde eu quero chegar. Eu quero estar pertencendo a alguma comissão, quero estar ajudando treinadores, quero estar ajudando jogador. E esse desejo, desempenho, a forma com que ele coloca, o que ele teve que passar, o que ele teve que construir, eu vejo que eu tô num caminho, cara. Me faz ter mais vontade de querer chegar numa ponta, assim. Às vezes o cara pensa assim, não, vai pra tua carreira de advocacia, que eu também toco, que eu também faço minhas coisas, mas isso me faz vontade de ter e de querer chegar na ponta. Pô, tu vê. Quarta fui, fiz a Copa Gramado, voltei porque quinta não tinha jogo. Sexta tava na semifinais, sábado tava na final, domingo dei um jeito, consegui uma carona, fui a Carlos Barbosa. Quando eu tô nesse meio, eu tô feliz, eu tô alegre e eu tô buscando, tô construindo. Claro que tem o meu interesse pessoal, mas a minha primeira paixão é o futsal, é estar ali no meio. Então esse meio, esse network, estar com as pessoas, conviver com pessoas é importante. E esse podcast aqui, que é o Futsal Esporte Clube, ajuda a desempenhar isso, ajuda a evoluir, nos empurra para frente. Show de bola, cara. E Yasmin, pode nos ajudar aí Eu no ponto. desesperada dentro da quadra já. Ai, que pelo amor de Deus, o treino já vai começar. Então, né, eu queria agradecer. Vou agradecer antes Kaique, porque sem ele a gente não teria tanto conhecido o Rodrigo quanto outras feras do mundo do futsal. Agradecer agora ao Rodrigo pela
pela paciência, por ter respondido, ter tirado as dúvidas, por ser uma pessoa tão importante, né? No nosso esporte, pelo menos o meu favorito, que precisa de muito mais visibilidade e não temos esse tanto de visibilidade, estamos conquistando aos poucos, porque sim, o futsal merecia ser mais valorizado, mais do que é, tanto o masculino, mas principalmente o feminino, que ultimamente temos visto muitos descasos com os times, com tudo. E é isso, muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento. Eu, como atleta, fico muito feliz de ter essa oportunidade, esse contato. E é isso, muito obrigada, uma boa noite a todos. Rodrigo, estamos aí. Estou no lugar, no meu cantinho aqui favorito, que esse gol aqui ninguém me tira. Feliz de ter voltado de uma lesão, desloquei a rótula e desde novembro parada, fisioterapia. Voltei semana passada e muito grata mesmo de ter tido força, sabe? Já tá voltando. Semana passada chorei horrores parecendo a criança. Eu acho que você que já foi atleta e agora também como analista, sabe que quando tem paixão no meio, a gente se entrega de corpo, alma, coração mesmo. E muito obrigada, tá? É uma honra. Eu que agradeço, Yasmin. Sensacional. E Saulo Panoeiro, né, vai deixar também sua contribuição aqui conosco. Carlinhos, meu irmão, gostaria de te agradecer aí pela troca de conhecimento. Sempre, pô, um prazer falar com você. Você é um cara, além de altamente capacitado, é um cara que contribui demais para a modalidade. É um cara que publica artigo, que está com livro aí bombando. Eu sou seu fã, tu sabe disso, não faço questão de esconder de ninguém. Queria que, além de agradecer, te desejar tudo de melhor aí nessa vida, cara. Que você alcance voos altos aí, que o Papai do Céu te abençoe, abençoe sua família e que você possa dar grandes saltos aí e ser cada vez mais referência, que tu é um cara que merece demais. E espero poder estar cruzando logo aí contigo para a gente botar a resenha em dia. Beleza, meu irmão? Fica Obrigado, com Deus e Saulo. muito obrigado. Sabe que a recíproca é verdadeira aí, né? Gosto muito de ti, do grande professor maiores, né? Tamo junto, um grande abraço. Bom, obrigado, Saulo, obrigado, Rian, Arthur e Yasmin. E queria ficar por último, né, para poder agradecer o Rodrigo. Aqui na reunião fica até parecendo balela, né, Rodrigo? Mas o importante é a gente sempre troca conhecimento, sempre bate um papo, né? A gente sempre conversa de algumas coisas ali que são necessárias, mas sempre com o bem da modalidade ali, né? De alguma forma. Mas, cara, muito obrigado, né? Você sabe que é um parceiro, um irmão, né? Um dos caras que acreditaram muito, né? Desde a primeira vez, do primeiro contato, ele acreditou, né? Soube da nossa seriedade, né? Da nossa forma de levar as coisas, né? E que era um projeto que, de início ali, eu não tinha essa dimensão que seria hoje, mas ali já estava sendo gerado, né? Aos poucos, mal sabendo eu, mas obrigado por ter sempre acreditado antes mesmo, porque é muito fácil você acreditar num projeto quando está no desenvolvimento. Uhum. Eu quero ver você acreditar no início, né? Quando não tem nada, quando ali está cru ali. E você foi uma das poucas pessoas que tiveram isso, né? Sem mais puxação de saco ou algo do tipo. Mas obrigado, cara, por toda a confiança que tu demonstrou no meu trabalho, né? Toda a amizade construída até aqui. E minha gratidão, cara, eterna por ti, né? Sabe que a hora que você quiser, cara, o espaço está aberto, né? Tanto aqui no Futsal Esporte Clube, como nas nossas redes sociais, né? Para divulgar cursos ou algo do tipo, onde você estiver, vai estar sempre aberto, cara. Muito obrigado, gratidão eterna por ti. Kaique, agradeço demais a oportunidade novamente. Sabe que tu é um grande amigo e uma pessoa que eu valorizo demais o trabalho que tem feito pela modalidade, né? Como eu falei, esse podcast que é fantástico para o futsal e certamente vai progredir cada vez mais, vai ter muito mais referências aqui também de outros profissionais e cada um agregando com o seu valor. Quero agradecer imensamente ao Rian e ao Arthur pela enorme contribuição. Pessoal, nunca esqueçam dos seus objetivos, dos seus sonhos e busquem eles.
certamente o sucesso vai vir para todo mundo, pode ter certeza disso. O Arthur citou muita coisa interessante de vida ali também, e é um grande exemplo para pessoas que querem evoluir, né, Arthur? Querem desenvolver, querem crescer na modalidade. Certamente que Arthur é uma grande referência, nunca esqueça disso. Saulo, um grande amigo que eu tenho no futsal, trocamos bastante experiências específicas da área também. E a Yasmin, volto a parabenizar todas as mulheres, né, nesse encerramento pelo seu dia, hoje, dia 8 de março, gravação dessa reunião, mas por tudo que tem feito para a modalidade, como atleta e também graduanda de Educação Física, né? E espero poder ajudar no que for aí, se dedique ao máximo para a sua carreira também, certamente o sucesso vem. Estou à disposição, tanto no Instagram como por e-mail também, se quiser entrar em contato. Me chame no Instagram, acho que fica mais fácil. Procuro responder todo mundo, sempre com o tempo viável, mas eu procuro sempre responder, tá? E estou à disposição, gente. Estou à disposição para qualquer tipo de coisa. A gente vai conversando, vai trocando ideias para o bem da modalidade. Obrigado, Kaique. Valeu, Futsal Esporte Clube aí. Estou sempre à disposição de vocês também. Nós te agradecemos, Rodrigo. E essa foi a nossa reunião número 17, né? 17 reuniões. Hoje a nossa reunião 17 foi com o Rodrigo Carli, analista de desempenho da Seleção Brasileira. Fique ligado nas próximas reuniões que teremos aí. Grandes nomes do futsal vão estar conosco aí ao decorrer dos dias, das semanas. Agradecer a você que é inscrito do canal. E se você está assistindo aqui e não se inscreveu, se inscreva. Vale a pena. A gente não só também tem entrevistas, mas também melhores momentos de jogos, jogos completos, né? Também futsal, né? Futsal retrô, né? Com jogos antigos também que fizeram parte da nossa história, inclusive Brasil campeão mundial de 96, né? Campeão mundial ali também de 2008. Então, grandes jogos que fizeram, né, a nossa memória também e fazer mais que a gente pudesse se aproximar da modalidade, né? Que fizemos, acabou nos apaixonando e nos aproximando cada vez mais. Obrigado a você que ficou aqui conosco até esse momento, né? Gratidão eterna por ti. Fique ligado nas próximas reuniões, compartilhe com seus amigos, curta, comente, fique à vontade. Esse é o Futsal Esporte Clube. E um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.